O copo de cristal explodiu contra a parede da cozinha, lançando estilhaços na direção da barriga grávida de 8 meses de Brooke. Ela ofegou e instintivamente virou-se de lado, as mãos voando para proteger o filho ainda por nascer. Enquanto os fragmentos de vidro se espalhavam pelo chão de mármore, o estalo agudo ecoou pela cozinha imaculada da Penthouse, seguido por um silêncio terrível que fez o coração dela disparar. Olha o que me obrigaste a fazer, disse Clayton Marshall, a voz fria e controlada, apesar da raiva arder nos seus olhos escuros. Ele estava a 2 metros de distância, o seu fato caro ainda perfeitamente engomado, mesmo depois do seu acesso de violência. Brooke Hamilton encostou as costas contra a bancada de granito, a respiração saindo em arfadas curtas. Aos 32 anos, já fora confiante e bem-sucedida, dirigindo a sua própria empresa de marketing antes de Clayton a convencer a desistir quando se casaram, 5 anos atrás. Agora, sentia-se pequena e vulnerável, a sua barriga inchada tornando impossível escapar. Eu não te obriguei a nada, sussurrou ela, arrependendo-se imediatamente de ter falado. O maxilar de Clayton contraiu-se, e ela reconheceu os sinais de alerta. O seu olho esquerdo tremia quando a sua raiva atingia níveis perigosos. Não me contradigas, Brooke. Ele aproximou-se, os sapatos de couro italiano a estalarem sobre o vidro partido. Eu disse-te que tive um mau dia. O negócio da Meridian fracassou por causa de advogados incompetentes, e chego a casa e encontro a minha mulher grávida a chatear-me com terapia. Ela não tinha estado a chatear. Apenas sugerira que ele talvez quisesse falar com alguém sobre o estresse que tinha sofrido ultimamente. O seu temperamento piorara no último mês, especialmente à medida que a data do parto se aproximava. Mas Clayton via qualquer sugestão como crítica, qualquer preocupação como um ataque à sua autoridade. Eu só estava preocupada contigo, disse Brooke suavemente, a mão ainda a cobrir de forma protetora a barriga. O bebê mexia-se agora, provavelmente assustado com o estrondo alto. Tens trabalhado tantas horas, e o médico disse que o estresse não faz bem. O médico disse que o estresse não faz bem para ti, interrompeu Clayton, a voz a subir novamente. Tudo tem de ser sobre ti e esse bebê, não é? Tens alguma ideia do que eu estou a enfrentar na Marshall Industries? O conselho está em cima de mim, o preço das ações está a cair, em vez de me apoiares, queres que eu perca tempo a falar com um psicólogo sobre os meus sentimentos? Brooke sentiu as lágrimas a arder nos olhos, mas conteve-as. Chorar só o deixaria ainda mais furioso. Aprenderá essa lição meses atrás, quando as suas hormonas começaram a afetar as emoções. Clayton não tinha paciência para o que chamava de drama da gravidez. Desculpa, disse ela, odiando-se por pedir desculpa quando não tinha feito nada de errado. Eu sei que estás sob pressão, eu só queria ajudar. Queres ajudar? Clayton riu-se amargamente. Então para de questionar tudo o que eu faço, para de me fazer sentir um falhado dentro da minha própria casa. Sabes o que os meus colegas pensam quando te veem arrastar-te pelos eventos da empresa? Eles pensam que eu não consigo controlar a minha própria mulher. As palavras atingiram-na como golpes físicos. Controlar. Era disso que sempre se tratara, mesmo quando ela estava demasiado apaixonada para ver claramente. Clayton precisava de controlar tudo, a sua carreira, as suas amizades, as suas relações familiares e agora até a sua gravidez. Ganhei exatamente o peso que o médico recomendou, disse Brooke em voz baixa, uma centelha da sua antiga força a reacender-se. E não estou a arrastar-me, estou grávida de 8 meses do teu filho. O rosto de Clayton escureceu. O meu filho, exatamente. O que significa que tens de começar a pensar no que é melhor para esta família, em vez de me minares a cada passo. Ele aproximou-se Brooke e sentiu o cheiro ao uísque no seu hálito. Tinha bebido mais ultimamente, embora tivesse sempre o cuidado de nunca parecer embriagado em público. A sua imagem de CEO bem-sucedido era tudo para ele. Nunca te minei, protestou ela, depois estremeceu quando ele bateu com a palma da mão no balcão, junto à sua cabeça. Sugeriste terapia à frente da Maria, sibilou, referindo-se à empregada que vinha 2 vezes por semana. Fizeste-me parecer fraco diante da criadagem. Percebes o quão humilhante isso é? O coração de Brooke disparou. Maria tinha estado a arrumar as compras quando Brooke mencionara a ideia da terapia, mas a mulher mal falava inglês e certamente não parecerá estar a ouvir. A paranoia de Clayton sobre a sua imagem tinha atingido novos extremos ultimamente. Ela nem estava a prestar atenção, disse Brooke, tentando manter a voz calma. E mesmo que estivesse, querer cuidar da tua saúde mental não é fraqueza, é inteligência. Não me digas o que é inteligência, cortou Clayton. Construí uma empresa de $50 milhões a partir do nada.
Acho que sei um pouco mais sobre o que é inteligente do que uma mulher que desistiu do seu negocinho de marketing para brincar às casinhas. A crueldade na sua voz fez Brooke ofegar. Ele tinha a convencido a fechar a empresa, prometendo que começaria uma família de imediato e que queria que ela se concentrasse em ser mãe. Demorará 3 anos a engravidar, 3 anos durante os quais perderá, pouco a pouco, os seus contactos profissionais e o seu sentido de independência. Aquele negocinho de marketing era bem-sucedido, disse ela, surpreendendo-se com a firmeza da sua própria voz. Tinha 12 empregados e uma receita anual de mais de 2 milhões de dólares. A expressão de Clayton tornou-se perigosa. Tinha é a palavra-chave. Agora não tens nada, exceto o que eu te dou. E se não começares a mostrar alguma gratidão e respeito, podes acabar com ainda menos. A ameaça pairou no ar entre eles como uma nuvem venenosa. Brooke sentiu o bebê dar um pontapé forte contra suas costelas, como se respondesse ao nível elevado de estresse. Precisava de se acalmar, precisava de desarmar a situação antes que escalasse ainda mais. Clayton, por favor, disse ela, colocando ambas as mãos sobre a barriga. O bebê sente quando eu estou nervosa. Podemos, simplesmente. O bebê, o bebê, o bebê. Explodiu ele, o rosto a ficar vermelho. Estou farto de ouvir falar desse bebê. A minha vida inteira foi virada do avesso por causa da tua gravidez. Já não posso viajar quando preciso, não posso receber clientes em casa e ainda tenho de te ouvir queixar de todas as dores e desconfortos. Eu não me queixo, disse Brooke, a sua própria raiva finalmente a romper o medo. Mal falei do desconforto, mesmo quando as minhas costas doem constantemente e não consigo dormir. Fui a. Podias começar por lembrar-te de quem manda aqui, disse ele entre dentes. Podes parar de questionar as minhas decisões e de me fazer parecer mal. Podes comportar-te como uma esposa agradecida em vez de uma vítima. Eu não estou a comportar-me como vítima, disse Brooke, a voz agora mais firme. Estou a tentar ter uma conversa com meu marido sobre algo que me preocupa. Se achas que isso me torna ingrata, então talvez tenhamos problemas maiores do que eu pensava. As palavras pairaram entre eles por um momento, e Brooke viu algo mudar na expressão de Clayton. A máscara de raiva controlada escorregou, revelando algo mais feio por baixo. Problemas maiores? Repetiu ele suavemente. Queres falar de problemas maiores, Brooke? Então aqui tens um problema maior para ti. Antes que ela pudesse reagir, ele agarrou no decantador de cristal do balcão e atirou-o contra a parede acima da sua cabeça. O vidro pesado estilhaçou-se com uma força tremenda, lançando fragmentos cortantes sobre ela. Brooke gritou e caiu de joelhos, cobrindo a cabeça com os braços enquanto o vidro lhe cortava o rosto e os braços. Um grande estilhaço rasgou-lhe a face esquerda e sentiu o sangue quente escorrer-lhe pelo pescoço. Clayton arquejou, olhando para ele horrorizada. O bebê. Por um momento, ele fitou-a com uma expressão que ela nunca tinha visto antes, fria, calculista e completamente sem remorso. Depois, como se tivesse ligado um interruptor, o seu rosto desmoronou-se num choque que parecia genuíno. Oh Deus! Murmurou, caindo de joelhos ao lado dela. Brooke, desculpa, não quis. Estás ferida? O bebê está bem? Mas Brooke já estava a rastejar para longe dele, o vidro a estalar debaixo dos seus joelhos enquanto tentava alcançar o telemóvel no balcão distante. O sangue escorria-lhe da ferida na face e sentia cortes mais pequenos nos braços onde o vidro atingira. Não me toques, disse, quando Clayton tentou alcançá-la. Nem penses em me tocar. Brooke, por favor, disse ele, a voz agora cheia do charme que em tempos lhe conquistara o coração. Perdi a cabeça, sabes a pressão em que estou. Eu nunca faria mal a ti ou ao bebê de propósito. Ela conseguiu agarrar o telemóvel com as mãos a tremer, as costas pressionadas contra a ilha da cozinha. Clayton ajoelhou-se a alguns metros de distância, o fato caro agora amarrotado, o cabelo desgrenhado. Parecia o homem de negócios bem-sucedido que era, não alguém que acabará de cometer um ato de violência contra sua esposa grávida. Preciso de ligar alguém, disse Brooke, o sangue da face a pingar no ecrã do telemóvel. Liga ao Dr. Chambers, disse Clayton depressa. Vamos ao hospital e certificamo-nos de que está tudo bem. Eu digo-lhes que caíste. Não precisamos de... A voz de Brooke soou surpreendentemente firme. Vou ligar ao meu irmão. O rosto de Clayton empalideceu. Brooke, pensa bem no que estás a fazer. O Vernon é cirurgião de trauma. Ele vai exagerar por causa de uns cortes pequenos. Isto é entre nós. Conseguimos resolver isto em privado. Mas Brooke já estava a marcar.
Vernon Hamilton sempre fora protetor com ela, desde que eram crianças e o pai morrera num acidente de carro. Avisara sobre as tendências controladoras de Clayton quando começaram a namorar, embora ela tivesse estado demasiado apaixonada para ouvir. Agora, ao escutar o toque da chamada, percebeu que a sua barriga de 8 meses provavelmente lhe salvara a vida. Se não tivesse virado o corpo para proteger o bebê, o decantador de cristal teria atingido diretamente o seu rosto. Vernon, disse ela quando ele atendeu, a voz quase um sussurro. Ele magoou-me, Vernon, o bebê. O Dr. Vernon Hamilton estava a rever notas cirúrgicas no setor de trauma quando o telefone tocou. Quase não atendeu, estava de serviço nas urgências naquela noite e não podia distrair-se. Mas quando viu o nome de Brooke no ecrã, algum instinto fê-lo atender. Vernon. A voz dela era tão baixa que mal conseguia ouvi-la. Ele magoou-me, o bebê. A ficha médica caiu das suas mãos. Brooke, o que aconteceu? Onde estás? Em casa, sussurrou, e ele podia ouvir a dor na sua voz. Vidro por todo lado, estou a sangrar. Vernon já estava a pegar nas chaves, a correr para a saída. Aos 38 anos, tinha visto traumas suficientes para reconhecer quando alguém estava em sério perigo. A voz da irmã trazia o choque e o medo de uma vítima, não de alguém que tivesse tido um simples acidente. Estás a ter contrações? Perguntou, mudando para o modo médico enquanto o coração lhe batia acelerado com a preocupação de irmão. Alguma dor abdominal, tonturas? Acho que não, disse Brooke. Mas há sangue no meu rosto e sinto cortes nos braços. O Clayton atirou algo e aquilo estilhaçou-se. Clayton atirou algo. A mandíbula de Vernon contraiu-se enquanto corria para o carro no parque do hospital. Nunca gostara do cunhado, sempre sentirá algo de predador por baixo do charme e do sucesso. Mas Brooke ficará tão feliz quando se casaram, tão orgulhosa por ser a esposa de um empresário importante. Estou a caminho, disse, ligando o carro com uma mão e segurando o telemóvel com a outra. Vai demorar 15 minutos. Preciso que me ouças com atenção, está bem? Está bem, murmurou Brooke. Primeiro, vê se estás a sangrar em algum ponto da barriga ou se tens dor abdominal. Mesmo pequenas quantidades de sangue podem indicar problemas com a placenta. Ouviu-a mexer-se, provavelmente a verificar. Não há sangue na barriga, disse ela. Os cortes são no rosto e nos braços. Ótimo! Agora, estás a ter contrações? Mesmo cólicas ligeiras podem indicar que o choque desencadeou um parto prematuro. Acho que não, respondeu. O bebê está a mexer-se muito, a chutar mais do que o normal. Isso é boa notícia, disse Vernon. Movimentos fetais ativos são um sinal positivo. Manobrou pelo trânsito do centro da cidade, usando as suas credenciais médicas para justificar passar um sinal vermelho. Onde está o Clayton agora? Houve uma pausa. Aqui. Está a tentar pedir desculpa. Põe o telemóvel em alta voz, disse Vernon firmemente. Quero ouvir exatamente o que aconteceu. Vernon, não sei se... Põe já em alta voz. Ouviu o bip do telemóvel e depois a voz de Clayton, suave e controlada, apesar das circunstâncias. Vernon, olá. Houve um pequeno acidente, nada de grave, mas a Brooke ficou um pouco abalada. Um pequeno acidente? A voz de Vernon podia cortar vidro. Atiraste algo contra minha irmã grávida de 8 meses, com força suficiente para estilhaçar e cortar-lhe a cara. Isso não é um acidente, Clayton, isso é agressão. Não entendes a situação, disse Clayton, o tom a tornar-se defensivo. A Brooke assustou-me quando eu segurava um copo. Escapou-se-me da mão e partiu-se contra a parede. Ela estava infelizmente demasiado perto. Mesmo pelo telefone, Vernon reconheceu as mentiras. Já ouvirá abusadores demais justificar a sua violência para não reconhecer o padrão, minimizar a ação, culpar a vítima, fazer soar como acidente. Brooke, disse. Conta-me exatamente o que aconteceu, com as tuas próprias palavras. Vernon, talvez devêssemos discutir isto mais tarde, interrompeu Clayton. A Brooke precisa de cuidados médicos, não de um interrogatório. Eu sou o médico aqui, cortou Vernon. E neste momento preciso de avaliar se a minha irmã e o bebê estão em perigo imediato. Brooke, fala comigo. A voz dela estava trêmula, mas clara. Estávamos a discutir sobre terapia. Sugere que ele talvez quisesse falar com alguém sobre o estresse. Ele zangou-se e atirou o copo de uísque contra a parede. Depois agarrou o decantador de cristal e atirou-o também. Virei-me para proteger a barriga e o vidro cortou-me o rosto e os braços.
Vernon sentiu uma raiva fria a invadi-lo. Isto não fora acidente nem desajeitamento. Fora violência deliberada contra uma mulher grávida. Isto já aconteceu antes? Perguntou, embora já suspeitasse da resposta. Vernon, isto não é altura para terapia familiar, disse Clayton antes que Brooke pudesse responder. Devíamos concentrar-nos em levá-la ao médico. Eu decido do que ela precisa, rebateu Vernon. Brooke, ele já te magoou antes? O silêncio prolongou-se tanto que Vernon pensou que a chamada tinha caído. Depois Brooke falou, a voz quase inaudível. Não assim, murmurou. Nunca com vidro ou algo que deixasse marcas. As mãos de Vernon apertaram-se no volante. Não assim. Isso implicava que tinham existido outros episódios, outras formas de violência que não tinham exigido cuidados médicos. Pensou em todas as vezes que Brooke cancelara jantares de família à última hora, em todas as nódoas negras que ela justificara como desastrada por causa da gravidez. Estou a 2 minutos de distância, disse. Quero que juntes o que precisares para ficar no hospital. Cartões do seguro, roupa confortável, carregador do telemóvel. Não te preocupes com mais nada. Isso não é necessário, interveio Clayton. Posso levá-la ao hospital eu próprio. Não há necessidade de envolver. Tu não vais conduzir a lado nenhum, interrompeu Vernon. E muito menos vais com ela ao hospital. Já fizeste estragos suficientes por uma noite. Agora ouve bem, a voz de Clayton endureceu. Eu entendo a tua preocupação com a tua irmã, mas eu sou o marido dela. Não tens o direito de decidir sobre os cuidados médicos dela ou com quem ela fala. Vernon estacionou na garagem do prédio de luxo da irmã. Na verdade, como médico licenciado a responder a uma situação de violência doméstica, tenho não só autoridade, como a obrigação de garantir que ela recebe os cuidados apropriados. E como irmão, tenho o direito de a proteger de mais danos. Entrou no elevador, o saco médico numa mão e o telemóvel na outra. O elevador parecia mover-se lentamente demais e ele encontrou-se a rezar, coisa rara, para que Brooke e o bebê estivessem bem. Quando as portas se abriram, já ouvia vozes no fundo do corredor. A porta do apartamento estava entreaberta, e o vidro brilhava no chão mesmo à entrada. Brooke! Chamou, entrando cautelosamente no átrio. Na cozinha, respondeu ela, fraca. O que Vernon viu ao entrar fez a sua compostura profissional vacilar. Brooke estava sentada no chão, encostada à ilha da cozinha, sangue seco na face esquerda e cortes visíveis nos braços. Cristal e vidro partidos cobriam o chão de mármore num padrão que só podia ter sido causado por força deliberada. Clayton estava do outro lado da sala, o fato amarrotado mas ileso, a observar nervosamente enquanto Vernon se ajoelhava ao lado da irmã e abria o saco médico. Deixa-me ver, disse Vernon suavemente, inclinando o rosto dela para a luz. O corte na face tinha cerca de 5 centímetros, mas não era profundo o suficiente para precisar de pontos. Mais preocupantes eram os múltiplos cortes nos braços e a forma como ela se segurava protetora à barriga. Alguma dor abdominal? Perguntou, verificando-lhe o pulso. Não, só o bebê a mexer-se muito. Mas Vernon, estou assustada, e se houver algo errado que não conseguimos ver? Disse Brooke. Vamos descobrir, garantiu-lhe ele, tirando o telemóvel para chamar uma ambulância. Quero que sejas transportada devidamente, com monitores tanto para ti como para o bebê. Isso não é necessário, disse Clayton rapidamente. Posso levá-la ao hospital, não precisamos de ambulância nem da atenção que isso atrai. Vernon ergueu os olhos para o cunhado com desprezo mal disfarçado. Atenção? Queres dizer o tipo de atenção que surge quando os profissionais de saúde documentam violência doméstica? O tipo que deixa rastro em papel? Resento a insinuação, respondeu Clayton, a voz fria. Isto foi um acidente e não aprecio que o transformes em algo sinistro. As provas falam por si, retorquiu Vernon, tirando fotos das lesões de Brooke com o telemóvel. Estes padrões de ferimento são consistentes com vidro projetado a alta velocidade. A distribuição sugere que vários objetos foram atirados com força significativa. Enquanto falava, Vernon prosseguia o exame, verificando a tensão arterial de Brooke e ouvindo os batimentos do bebê com um Doppler fetal portátil. O coração do bebê estava acelerado, mas forte, e os sinais vitais de Brooke eram estáveis. O bebê está com bom som, disse-lhe. Mas quero que fique sob monitorização no hospital durante várias horas para garantir que não há complicações devido ao estresse. Vernon, disse Brooke baixinho. Há mais uma coisa. Clayton deu um passo em frente. Brooke, eu não acho que... Mas ela continuou.
ignorando-o. Não é a primeira vez. Ele nunca tinha usado objetos, mas já me empurrou, já me agarrou com força suficiente para deixar nódoas negras. Convenci-me de que não era assim tão grave, porque nunca me bateu com as mãos. Vernon sentiu um frio no estômago. A violência doméstica muitas vezes escalava durante a gravidez, quando o agressor se sentia ameaçado pelas mudanças que se aproximavam na dinâmica familiar. Se Clayton já usava força antes, o incidente daquela noite representava uma escalada perigosa. Precisamos de te levar já ao hospital, disse ele, ajudando Brooke a levantar-se. E precisamos de chamar a polícia. Absolutamente não, disse Clayton, bruscamente. Proíbo-te. Isto é um assunto privado da família e não vou deixar que a minha reputação seja destruída por um mal-entendido. A tua reputação? Vernon olhou-o, incrédulo. A tua esposa grávida está a sangrar com cortes provocados por ti, e tu estás preocupado com a tua reputação? Estou preocupado com o que é melhor para esta família, respondeu Clayton. A Brooke depende financeiramente de mim. Se isto vier a público, se afetar o meu negócio, ela e o bebê também vão sofrer. Vernon reconheceu a tática: manipulação. Tornar a vítima responsável pelas consequências de denunciar o abuso. Era um truque clássico, usado para manter o controle mesmo depois da violência ser exposta. A Brooke não depende de ti, disse Vernon firmemente. Tem família que a apoia, e tem direitos legais sobre os bens matrimoniais. Tu não és o salvador dela, Clayton. És o abusador dela. A palavra pairou no ar como uma presença física. Abusador. Vernon observou o rosto de Clayton passar por surpresa, raiva, cálculo e finalmente uma fúria fria que o fez colocar-se protetoramente à frente da irmã. Acho que precisas de sair, disse Clayton em voz baixa. Esta é a minha casa e quero-te fora. Eu não vou a lado nenhum sem a Brooke, respondeu Vernon. E tu também não. Ela vai comigo para o hospital e depois vamos discutir o que acontece a seguir. Os paramédicos começaram a avaliação e Vernon afastou-se para os deixar trabalhar, mas manteve os olhos em Clayton, atento a qualquer sinal de que ele tentasse controlar a narrativa ou manipular ainda mais a situação. Aquilo estava longe de acabado. A viagem de ambulância até o Metropolitan General Hospital pareceu interminável, apesar de ter durado apenas 8 minutos. Vernon sentou-se ao lado da maca, segurando a mão de Brooke, enquanto o paramédico monitorizava os sinais vitais dela e os batimentos do bebê através de um monitor fetal portátil. Pressão arterial elevada, mas estável, relatou o paramédico. Frequência cardíaca fetal a 160, acima do normal, mas não imediatamente perigosa. Vernon acenou, o coração a disparar enquanto observava os números. Aos 8 meses de gravidez, qualquer estresse podia desencadear complicações. Os cortes no rosto e nos braços eram relativamente menores, mas o trauma psicológico de ser atacada pelo próprio marido podia ter consequências médicas graves. Alguma contração? Perguntou a irmã pela terceira vez. Acho que não, respondeu Brooke, incerta. Sinto algum aperto na barriga, mas pode ser só o bebê a mexer-se. A ambulância entrou na baía de urgências, e Vernon sentiu uma mistura de alívio e receio. Alívio porque Brooke ia receber cuidados médicos adequados, receio pelo que poderiam encontrar após um exame completo. A doutora Sarah Shane, responsável da urgência, recebeu-os à porta. Vernon trabalhará muitas vezes com ela e confiava plenamente no seu julgamento clínico. O que temos? Perguntou a doutora Shane enquanto transferiam Brooke para uma maca hospitalar. Mulher de 32 anos, grávida de 36 semanas, lacerações no rosto e braços devido a vidro projetado, relatou Vernon, em modo profissional. Situação de violência doméstica. Pressão arterial elevada, frequência cardíaca fetal taquicárdica mas estável. A expressão da doutora Shane endureceu ligeiramente ao ouvir as palavras violência doméstica. Tinha visto demasiados casos como aquele, e Vernon sabia que ela seria minuciosa na avaliação e documentação. Levem-na para a sala de trauma 3, disse. Quero monitorização fetal contínua e uma avaliação completa de obstetrícia. Chamem o Dr. Chambers imediatamente. Enquanto empurravam Brooke pela urgência, Vernon reparou em Clayton a entrar pelas portas principais. Tinha conduzido até o hospital e agora caminhava na direção deles com a confiança autoritária que usava em reuniões de negócios. Com licença, disse Clayton à doutora Shane. Sou Clayton Marshall, marido da Brooke. Preciso de saber o que se passa com a minha mulher e o meu bebê. A doutora Shane olhou para Vernon, que abanou ligeiramente a cabeça. Senhor Marshall, sou a doutora Shane.
Neste momento, estamos a levar a sua esposa para exame. Pode aguardar na sala da família. Daremos informações assim que possível. Quero estar com ela, insistiu Clayton. Tenho o direito de estar envolvido nos cuidados médicos dela. Na verdade, disse Vernon, colocando-se entre Clayton e a maca. Dado que isto é um caso de violência doméstica, a segurança e o conforto da paciente têm prioridade. Brooke, queres que o Clayton esteja contigo na sala de exames? Brooke olhou para o marido e depois para o irmão. Por um momento, Vernon viu a Brooke de antes, a mulher confiante, que construíra o seu próprio negócio e tomava suas próprias decisões. Não, disse ela baixinho. Gostava de ter algum tempo para pensar. O rosto de Clayton corou de raiva, mas a doutora Chen já estava a afastar a maca dele. A segurança vai acompanhá-lo até a sala de espera, disse-lhe firmemente. Na sala de trauma 3, uma equipa de enfermeiros começou rapidamente a trabalhar. Limparam e examinaram os cortes de Brooke enquanto a doutora Chen realizava um exame físico completo. O monitor fetal mostrava que o coração do bebê continuava acelerado, e Brooke relatava sentir maior pressão no abdômen. Vou fazer uma ecografia, disse a doutora Chen. E quero o Dr. Chambers aqui para uma avaliação obstétrica completa. A doutora Pearl Chambers chegou em poucos minutos. Aos 41 anos, era uma das obstetras mais respeitadas do Metropolitan General, conhecida pela sua competência em gravidezes de alto risco. Lançou um olhar ao monitor fetal e franziu o sobrolho. Há quanto tempo está a frequência cardíaca elevada? Perguntou. Desde que chegamos, respondeu Vernon. O estresse do ataque parece ter afetado tanto a mãe como o bebê. A doutora Chambers iniciou a ecografia, a sua expressão tornando-se mais séria à medida que estudava as imagens no ecrã. Vernon, preciso que vejas isto. Ele aproximou-se. O que viu gelou-lhe o sangue. Havia uma sombra ao longo da placenta que não devia estar ali. Sinal de descolamento da placenta, uma condição potencialmente fatal em que a placenta se separa da parede uterina. Quão grave? Perguntou em voz baixa. Descolamento parcial, mas ativo, respondeu a doutora Chambers. O trauma de hoje provavelmente desencadeou. Precisamos de a levar ao bloco imediatamente. Brooke viu a expressão deles e agarrou a mão do irmão. O que se passa? O bebê está bem? A doutora Chambers voltou-se para ela com a calma autoritária de quem tinha anos de experiência a dar notícias difíceis. Brooke, o estresse desta noite causou descolamento parcial da placenta. Chama-se descolamento da placenta e significa que temos de fazer o parto do bebê imediatamente. Imediatamente. A voz de Brooke era quase um sussurro. Mas ainda é cedo, tenho só 36 semanas. 36 semanas é considerado pré-termo tardio, explicou a doutora Chambers. Os pulmões do bebê devem estar suficientemente desenvolvidos para respirar sozinhos, mas provavelmente haverá necessidade de internamento em cuidados neonatais. Neste momento, a maior preocupação é que, se não fizermos o parto rapidamente, tanto tu como o bebê podem ficar em sério perigo. Vernon sentiu a sua compostura profissional a ceder. Aquela era sua irmã, o seu sobrinho ou sobrinha, e estava a ver as suas vidas suspensas por causa da violência de Clayton. Quais são os riscos? Perguntou Brooke. Com cirurgia, temos os riscos normais de uma cesariana, mais possíveis complicações do descolamento, respondeu a doutora Chambers, honestamente. Sem cirurgia, a hemorragia pode tornar-se fatal para os dois. Precisamos de agir rápido. A sala de trauma explodiu em caos controlado, enquanto as enfermeiras preparavam Brooke para a cirurgia de emergência. Vernon viu-se empurrado para o lado enquanto a equipa trabalhava, mas podia ouvir a doutora Chambers ao telefone com o anestesista e a equipa da neonatologia. Vernon, chamou Brooke, enquanto a preparavam para deslocar para o bloco operatório. Se me acontecer alguma coisa, promete que não vais deixar o Clayton controlar o que acontece com o bebê. Não te vai acontecer nada, disse Vernon com firmeza, mas via o medo nos olhos dela. Mas prometo que vos protegerei aos dois. Enquanto levavam Brooke em direção ao elevador, Vernon avistou Clayton na sala de espera. Ele andava de um lado para o outro, ao telefone, provavelmente em chamadas de negócios, mesmo enquanto a mulher enfrentava uma cirurgia de emergência. A imagem encheu Vernon de uma raiva tão pura que quase o cegava. Dr. Hamilton, disse a doutora Chambers, aproximando-se enquanto as portas do elevador se fechavam. Sei que é a sua irmã, mas preciso que entenda a gravidade da situação. O descolamento da placenta, nesta fase, tem cerca de 15% de probabilidade de... Vernon acenou, a garganta demasiado apertada para falar. Como cirurgião de trauma, entendia as estatísticas. Como irmão, elas não significavam nada.
Números não conseguiam traduzir o terror de possivelmente perder Brooke e o bebê. Ela é forte e saudável, continuou a doutora Chambers. Isso joga a seu favor, mas quero que esteja preparado para qualquer desfecho. 20 minutos depois, Vernon estava sentado na sala de espera cirúrgica, ainda de bata do turno que terminara horas antes. Clayton já não andava de um lado para o outro. Agora estava rígido numa cadeira do outro lado da sala, o telemóvel finalmente em silêncio. Quanto tempo costumam demorar estas coisas? Perguntou Clayton, a voz cuidadosamente controlada. Depende das complicações, respondeu Vernon, sem olhar para ele. Pode ser meia hora, podem ser 2 horas. Isto é tudo muito dramático, disse Clayton. Mas estás a exagerar com algo que, no fundo, foi um acidente. A Brooke vai recuperar, o bebê vai ficar bem, e podemos deixar este mal-entendido para trás. Vernon virou-se para o encarar. Mal-entendido, Clayton. A tua esposa está numa cirurgia de emergência por causa de ferimentos que tu causaste. Isto não vai desaparecer. Já falei com meu advogado, disse Clayton. A Brooke estava claramente perturbada e confusa quando falou contigo. As hormonas da gravidez podem levar as mulheres a interpretar mal situações, e o trauma pode alterar a memória. Ninguém vai acreditar que foi atacada de propósito. A forma casual como falava e manipular a situação fez as mãos de Vernon fecharem-se em punhos. Estás mesmo a planear fazer gasliguing a uma mulher que neste momento luta pela vida? Estou a planear proteger a minha família, respondeu Clayton. O que inclui proteger a Brooke de fazer acusações de que se vai arrepender quando pensar com clareza. Antes que Vernon pudesse responder, a doutora Chambers saiu do bloco cirúrgico, ainda de bata, com uma expressão de alívio cauteloso. O bebê está estável, anunciou. É uma menina, 2,4 kg, a respirar sozinha, mas vai para a neonatologia para observação. A Brooke correu bem na cirurgia, mas descobrimos mais hemorragia interna do que a ecografia mostrava. Está estável agora, mas as próximas horas serão críticas. Vernon sentiu os joelhos fraquejarem de alívio e medo residual. Posso vê-la? Está em recobro agora, dê-nos cerca de 30 minutos para estabilizar e depois poderá visitá-la brevemente. E quanto ao bebê? Perguntou Clayton. Quando posso ver a minha filha? A doutora Chambers olhou entre os dois homens, percebendo claramente a tensão. A neonatologia tem políticas específicas de visitas. A família imediata pode visitar, mas dadas as circunstâncias do parto, teremos de discutir os arranjos com os serviços sociais. O rosto de Clayton escureceu. Serviços sociais? O que é que eles têm a ver com isto? Casos de violência doméstica envolvendo grávidas desencadeiam automaticamente certos protocolos, explicou a doutora Chambers. É política do hospital garantir a segurança da mãe e da criança. Isto é ridículo, disse Clayton, levantando-se bruscamente. Exijo falar com o administrador do hospital. Não vou ser tratado como criminoso por causa de acusações absurdas de uma mulher que claramente não está a pensar direito. Vernon levantou-se também, a paciência a esgotar-se. Essas acusações absurdas são evidência médica documentada, Clayton. Os padrões das lesões, os fragmentos de vidro, os testemunhos, tudo aponta para violência deliberada contra uma mulher grávida. Não tens provas de intenção, disparou Clayton. E quando a Brooke recuperar e se lembrar do que realmente aconteceu, toda esta fantasia vai desmoronar-se. Senhor Marshall, interrompeu a doutora Chambers. Acho melhor falar com a nossa assistente social antes de tentar visitar a sua esposa ou filha. Existem procedimentos que precisamos de seguir. Clayton olhou-os alternadamente, a máscara de preocupação civilizada a escorregar e a revelar o predador calculista por baixo. Muito bem, disse, frio. Mas isto não acabou. Tenho direitos e tenho recursos. Não pensem que podem manipular esta situação sem consequências. Virou-se e afastou-se em direção aos elevadores, deixando Vernon e a doutora Chambers sozinhos na sala de espera. A Brooke está mesmo estável? Perguntou Vernon em voz baixa. Está estável, mas não fora de perigo, admitiu a doutora Chambers. A hemorragia interna era mais extensa do que pensávamos. Conseguimos controlá-la, mas perdeu uma quantidade significativa de sangue. Vai precisar de monitorização durante as próximas 24 horas. Vernon afundou-se na cadeira, o peso da noite a cair-lhe em cima. A irmã quase morrera, a sobrinha estava na neonatologia, e Clayton já planeava como manipular a situação para escapar às consequências. Mas Brooke estava viva. E finalmente tinha visto o verdadeiro Clayton.
Talvez isso fosse suficiente para quebrar o ciclo de controlo e abuso que definirá o casamento deles. Vernon fechou os olhos e permitiu-se um momento de esperança. O pior podia ter passado, mas a luta verdadeira estava apenas a começar. Na manhã seguinte, Vernon sentou-se ao lado da cama do hospital de Brooke, observando-a a dormir. Parecia pálida e frágil contra os lençóis brancos, com ligaduras a cobrirem os cortes no rosto e nos braços. Bebê. A sua sobrinha, Hope, como Brooke tinha decidido chamar-lhe, estava estável na neonatologia, embora precisasse de várias semanas de monitorização. Vernon, a voz de Brooke era fraca quando abriu os olhos. A Hope está bem? Está perfeita, garantiu-lhe ele, apertando-lhe a mão. 2,4 kg de pura determinação. A equipa da neonatologia diz que está a respirar bem sozinha, o que é excelente para 36 semanas. Brooke sorriu pela primeira vez desde o ataque, depois estremeceu quando o movimento puxou o corte da face. Posso vê-la? Assim que estiveres autorizada a levantar-te, respondeu Vernon. A doutora Chambers quer monitorizar-te mais um dia, por causa da perda de sangue. Perda de sangue? Brooke pareceu confusa. Pensei que a cirurgia tinha corrido bem. Vernon hesitou, depois decidiu que ela merecia a verdade. Tiveste mais hemorragia interna do que percebemos inicialmente. O descolamento da placenta era mais grave do que o exame mostrava. Perdeste cerca de 1 litro de sangue durante a cirurgia. Brooke ficou em silêncio um momento, absorvendo a informação. O ataque do Clayton podia ter nos matado aos dois. Sim, disse Vernon simplesmente. Não havia motivo para suavizar a realidade. Onde é que ele está agora? Lá embaixo, a falar com o assistente social e a segurança do hospital. Tem exigido ver-te a ti e a Hope, mas a política do hospital exige uma avaliação de segurança primeiro. Brooke fechou os olhos. Ele vai ficar furioso com a intervenção dos serviços sociais. Odeia tudo que possa afetar a imagem pública dele. A imagem dele devia ser a menor das preocupações neste momento, disse Vernon. Brooke, documentei as tuas lesões ontem à noite e já estive em contato com o detetive Gary Thornton, da unidade de violência doméstica. Eles querem entrevistar-te quando te sentires mais forte. Polícia? Os olhos de Brooke abriram-se de repente. Vernon, não sei se estou preparada para isso. Não tens de decidir nada agora, disse ele suavemente. Mas quero que entendas as tuas opções. O que o Clayton fez foi agressão, e em muitos estados, violência doméstica durante a gravidez tem penas agravadas. Vernon levou a mão à testa, sentindo a dor de cabeça crescer. Clayton estava a mostrar todos os sinais clássicos de um agressor em colapso. Exigências crescentes, tentativas de intimidação, ameaças contra as redes de apoio. Onde está ele agora? A segurança do hospital escoltou-o para fora das instalações há cerca de 1 hora, disse Colleen. Mas, Vernon, há mais uma coisa que devia saber. Ouviu ao telefone, na garagem, antes de a segurança o retirar. Estava a falar com alguém sobre controlar a narrativa e gerir a situação antes que saísse do controlo. O sangue de Vernon gelou. Na sua experiência, quando agressores começavam a falar em controlar a narrativa, significava geralmente que planeavam desacreditar as vítimas ou manipular provas. Ele viu-te a ouvir? Acho que não. Eu vinha do intervalo e ouvi-o através da porta da escada. Mas, Vernon, ele soava diferente. Frio, calculista, não como o empresário encantador que costuma fingir ser. Vernon agradeceu a Colleen e voltou para o quarto da irmã, a mente a fervilhar. O comportamento de Clayton estava a escalar exatamente como temera. A máscara estava a cair, revelando o predador por trás do verniz polido. O que era? Perguntou Brooke, quando ele voltou a sentar-se. Vernon debateu-se sobre quanto contar, mas decidiu que ela precisava de entender a situação por completo. O Clayton tentou forçar a entrada na neonatologia e ameaçou o assistente social. A segurança teve de o retirar. O rosto de Brooke empalideceu. Ele ameaçou o assistente social? Ele nunca fez nada assim antes. Sempre foi tão cuidadoso com a imagem pública. É exatamente isso que me preocupa, disse Vernon. Quando os agressores começam a agir em público, geralmente é porque estão a perder o controle. E pessoas desesperadas fazem coisas perigosas. Achas que ele pode tentar magoar-me outra vez? Acho que ele vai tentar manipular a situação para te fazer parecer instável ou pouco credível, respondeu Vernon. Estava ao telefone a falar sobre controlar a narrativa. Isso sugere que está a planear uma campanha para te desacreditar.
Brooke ficou em silêncio durante vários minutos, a olhar para o teto. Quando finalmente falou, a voz era mais firme do que fora desde o ataque. Vernon, preciso de te contar algo sobre o nosso casamento. Sobre coisas que têm acontecido há meses. Que tipo de coisas? Controlo financeiro, para começar, disse Brooke. Há cerca de 2 anos, o Clayton convenceu-me a pôr todas as contas em nome dele, por eficiência fiscal. Desde então, não tenho acesso ao meu próprio dinheiro. A raiva de Vernon voltou a crescer. O abuso financeiro era muitas vezes a base que permitia outras formas de controlo. E a tua herança, do seguro de vida do pai? O Clayton investiu-a na empresa dele, disse Brooke em voz baixa. Disse que nos daria mais retorno do que investimentos tradicionais. Mas eu não tenho qualquer documentação desse investimento. E quando perguntei, ele disse que eu não entendia as complexidades das finanças empresariais. Brooke, essa herança era de mais de $200.000. Eu sei, as lágrimas começaram a formar-se nos olhos dela. Vernon, acho que fui incrivelmente estúpida todos estes anos. Pensei que estava a viver uma vida glamourosa, como esposa de um CEO de sucesso, mas não possuo nada. Não tenho dinheiro. Nem sequer tenho acesso à nossa conta conjunta. As mãos de Vernon cerraram-se em punhos. Clayton não só tinha sido física e emocionalmente abusivo, como também a tinha privado, sistematicamente, da sua independência e segurança financeira. A mais, continuou Brooke. O isolamento social começou devagar. Primeiro convenceu-me de que o meu negócio era demasiado estressante e que devia concentrar-me em começar uma família. Depois começou a criticar as minhas amigas, a dizer que eram invejosas ou más influências. No último ano, quase não vi ninguém, exceto nos eventos da empresa dele. E a mãe? Tens ido visitá-la regularmente. Só quando Clayton viajava. Ele dizia que os jantares de família eram aborrecidos e que a mãe era demasiado crítica com ele. Tenho mentido a vocês os dois, inventando desculpas para ele não ir ou para eu sair mais cedo. Vernon percebeu que Clayton tinha estado a destruir metodicamente os sistemas de apoio de Brooke, isolando-a de quem pudesse reconhecer o abuso ou oferecer ajuda. Era um padrão de manual, executado com a precisão de alguém que sabia exatamente o que estava a fazer. Brooke, nada disto é culpa tua, disse Vernon com firmeza. O Clayton é um manipulador experiente. Escolheu-te precisamente porque eras bem-sucedida e independente. Isso ameaçava a necessidade dele de controlo. Mas eu deixei que acontecesse, disse Brooke, agora a chorar abertamente. Desisti do meu negócio, das minhas amigas, da minha independência financeira, transformei-me exatamente no tipo de vítima que ele queria. Confiaste no teu marido, disse Vernon. É isso que o casamento supõe. O Clayton violou essa confiança de forma sistemática e deliberada. Houve outra batida na porta. O detetive Gary Thornton entrou, depois de Vernon lhe dar sinal. Aos 52 anos, Thornton era veterano da unidade de violência doméstica, com cabelo grisalho e olhos bondosos que já tinham visto demasiado. Senhora Hamilton, disse ele suavemente. Sou o detetive Thornton. Sei que passou por uma experiência traumática e não quero pressioná-la. Mas, se estiver disposta, gostaria de ouvir o que aconteceu ontem à noite. Brooke olhou para Vernon, que acenou encorajador. É a tua escolha, disse ele. Mas o detetive Thornton é especialista em casos de violência doméstica. Ele entende o que estás a passar. O que acontece se eu lhe contar tudo? Perguntou Brooke ao detetive. Depende do que disser e das provas que conseguirmos reunir, respondeu Thornton, honestamente. Mas quero que compreenda que violência doméstica durante a gravidez é levada muito a sério pelos tribunais. Se conseguirmos provar que o Sr. Marshall pôs em risco a senhora e o bebê, pode enfrentar acusações graves. E se eu não apresentar queixa? O Ministério Público pode, por vezes, prosseguir sem a cooperação da vítima, se as provas forem fortes o suficiente, explicou Thornton. Mas os casos são sempre mais sólidos quando a vítima está disposta a testemunhar. Brooke ficou em silêncio durante muito tempo, depois olhou para Vernon. O que achas que devo fazer? Acho que deves dizer a verdade, respondeu ele. Não por vingança, mas para te proteger a ti e a Hope. O comportamento do Clayton está a escalar, e homens como ele não param sozinhos. Brooke assentiu devagar. Está bem, disse ao detetive Thornton. O que é que quer saber? Durante a hora seguinte, Brooke contou a sua história, não apenas sobre a noite anterior, mas sobre a escalada gradual de controlo e abuso ao longo dos 5 anos de casamento.
Thornton tomou notas detalhadas e fez perguntas cuidadosas, construindo um quadro abrangente de violência doméstica que ia muito além de um único incidente violento. Quando terminaram, Thornton fechou o bloco de notas e olhou para Brooke com compaixão. Senhora Hamilton, quero que saiba que foi muito corajosa hoje. Falar sobre abuso nunca é fácil, especialmente quando o agressor tem poder social e financeiro. 3 dias depois, Vernon estava sentado na cafeteria do hospital, em frente à mãe, Maureen Hamilton, a vê-la lutar para processar tudo o que tinha acontecido. Aos 64 anos, Maureen criará 2 filhos praticamente sozinha após a morte do marido e sempre fora a bússola moral da família. Agora parecia mais pequena do que Vernon se lembrava, como se o peso da situação de Brooke a tivesse diminuído fisicamente. Simplesmente não entendo como não percebi, disse Maureen pela 3ª vez, mexendo o café distraidamente. 5 anos, Vernon. Durante 5 anos pensei que a Brooke era feliz. O Clayton é bom a esconder a sua verdadeira natureza, respondeu Vernon. É assim que os agressores funcionam. Criam uma persona pública completamente diferente de quem são em privado. Mas deviam ter havido sinais, insistiu Maureen. O facto de ela começar a cancelar jantares de família, de parecer nervosa quando Clayton estava por perto, aquelas nódoas negras que explicou como desajeitamento da gravidez, eu devia ter visto. Vernon estendeu a mão e cobriu a dela. Mãe, nem eu vi o quadro completo até segunda noite. O Clayton foi metódico a isolar a Brooke e a controlar a narrativa. Não te podes culpar por acreditares no que ela dizia. Maureen ficou em silêncio por um momento. Depois ergueu os olhos com a determinação feroz que Vernon lembrava da sua infância. O que posso fazer para ajudar? Como garantimos que isto nunca acontece outra vez? O mais importante é apoiar as decisões da Brooke, disse Vernon. Ela vai precisar de tempo para reconstruir a confiança e a independência. O Clayton passou anos a convencê-la de que não podia confiar no seu próprio julgamento. Onde é que ela vai viver? Não pode voltar para aquela penthouse. Estamos a tratar disso, disse Vernon. A Gwendolyn Pierce, lembras-te? A amiga da faculdade da Brooke que se tornou advogada de família. Ela tem estado a investigar as opções legais da Brooke. Como se tivesse sido chamada pelas palavras dele, Gwendolyn Pierce apareceu à mesa. Aos 45 anos, Gwendolyn construíra uma prática de sucesso especializada em direito da família e relações domésticas. Mantivera amizade com Brooke ao longo dos anos, apesar das tentativas de Clayton de desencorajá-la. Desculpem o atraso, disse Gwendolyn, sentando-se com uma pasta grossa de documentos. Estive no tribunal a apresentar moções de emergência. Que tipo de moções? Perguntou Vernon. Ordem de restrição, provisões de custódia de emergência para Hope e moções para congelar os bens matrimoniais, respondeu Gwendolyn. O Clayton tem estado a liquidar contas desde terça-feira. Transferiu mais de $300 mil para contas offshore nas últimas 48 horas. O sangue de Vernon ferveu. Está a esconder dinheiro. Não apenas a esconder, a roubar, disse Gwendolyn, sombria. Tenho estado a rever os registros financeiros que a Brooke me deu acesso, e o padrão é claro. Ele tem estado a mover ativos sistematicamente para fora do alcance dela há meses, provavelmente a planear esta contingência. Maureen franziu a testa, confusa. O que é que isso significa exatamente? Significa que o Clayton tem estado a planear deixar a Brooke sem nada caso ela alguma vez tentasse deixá-lo, explicou Gwendolyn. As contas offshore, os investimentos em nome dela que ela não controla, as dívidas que ele acumulou contra a propriedade, tudo foi desenhado para tornar financeiramente dependente, mesmo no divórcio. Podemos pará-lo? Perguntou Vernon. Já pediu congelamento de ativos em caráter de emergência, mas vai levar tempo a desfazer tudo o que ele fez, disse Gwendolyn. A boa notícia é que violência doméstica durante a gravidez dá-nos bastante vantagem no tribunal de família. Juízes têm uma visão muito negativa de homens que põem em perigo as suas mulheres grávidas. O telemóvel de Vernon vibrou com uma mensagem. Ele olhou e sentiu o estômago apertar. Falando no diabo, murmurou. O Clayton quer encontrar-se comigo, diz que é importante. Não faças isso, disse Gwendolyn imediatamente. Ele provavelmente vai tentar manipular-te para convenceres a Brooke a retirar as acusações. Ou recolher informações que possa usar contra ela, acrescentou Maureen, surpreendendo-os a ambos com a sua percepção. Vernon considerou os avisos, mas hesitou. E se ele disser algo incriminatório? Se eu gravar a conversa, pode ajudar o caso da Brooke. Vernon,
Como advogada da Brooke, aconselho-te a não te encontrares com Clayton sem representação legal, disse Genven com firmeza. Homens como ele são perigosos quando estão encurralados. Antes que pudesse responder, o pager de Vernon apitou. Cirurgia de emergência, acidente rodoviário com múltiplas vítimas. Tenho de ir, disse ele, levantando-se. Discutimos isto mais tarde. Enquanto corria para a sala de trauma, a mente dividia-se entre as responsabilidades profissionais e a crise familiar. A cirurgia durou 4 horas, exigindo toda a sua concentração e habilidade para salvar 2 pacientes em estado crítico. Mas, mesmo enquanto trabalhava, uma parte da mente mantinha-se em Brooke Hope. Quando finalmente saiu da cirurgia, exausto mas vitorioso, encontrou a enfermeira Colleen à espera, com uma expressão preocupada. Vernon, houve uma situação, disse ela. O Clayton Marshall apareceu aqui há cerca de 1 hora, a exigir ver-te. Quando a segurança lhe disse que estavas em cirurgia, começou a fazer ameaças. Que tipo de ameaças? Disse que o hospital ia arrepender-se de proteger falsas acusações contra ele, relatou Colleen. Também mencionou que tinha amigos no conselho de administração e que podia dificultar a vida ao pessoal que interferisse nos assuntos da família dele. Um arrepio percorreu Vernon. Clayton estava a intensificar as táticas de intimidação, passando dos familiares para ameaçar qualquer pessoa que apoiasse Brooke. A mais, continuou Colleen. Tentou obter informações sobre a condição da Brooke na enfermaria. Quando recusaram, alegou que tinha direito a saber sobre o estado da esposa. A enfermeira Jenkins acabou por ter de chamar a segurança para o retirar. Onde está ele agora? Foi embora, mas não em silêncio. Disse à segurança que isto não tinha acabado e que as pessoas iam enfrentar consequências pelas suas ações. Vernon percebeu que Clayton estava a tentar isolar Brooke sistematicamente, intimidando a rede de apoio dela. Era uma campanha calculada, desenhada para fazer toda a gente ter medo de ajudar. O telemóvel tocou. Era Genven. Temos um problema, disse ela sem rodeios. O Clayton apresentou contramoções, alegando que a Brooke está mentalmente instável devido à depressão pós-parto e hormonas da gravidez. Está a pedir custódia de emergência da Hope e a solicitar uma avaliação psiquiátrica da Brooke. Com que fundamentos? Está a alegar que as acusações dela contra ele são delirantes e que ela é um perigo para si mesma e para o bebê, explicou Genven. Também apresentou uma moção para te remover como responsável médico da Brooke, alegando parcialidade familiar. Vernon sentiu as paredes a fechar-se. Clayton estava a usar o sistema legal para continuar o abuso, transformando a vulnerabilidade da Brooke e as relações familiares em armas contra eles. Qual é o nosso prazo? Audiência de emergência amanhã de manhã, respondeu Genven. O juiz vai decidir sobre a custódia temporária e se deve ou não ordenar uma avaliação psiquiátrica. Vernon, preciso que sejas muito cuidadoso com o que dizes e fazes. Os advogados do documentos legais a dar direitos de tutela aos pais dele. Brooke respondeu. Ele disse que era apenas planeamento patrimonial normal, mas agora penso que estava a preparar-se para a possibilidade de me afastar da vida da Hope. As implicações atingiram Vernon como um murro no estômago. O Clayton não se estava apenas a preparar para destruir financeiramente a Brooke. Estava a preparar-se para lhe tirar a filha caso ela tentasse deixá-lo. Tens cópias desses documentos? Estão no cofre da Penthouse, disse Brooke. Junto com os nossos testamentos e apólices de seguro. Vernon, e se ele tem estado a planear isto há meses? E se o ataque foi apenas o primeiro passo de um plano maior? Vernon percebeu que tinham estado a pensar demasiado pequeno. Não era apenas violência doméstica, nem apenas abuso financeiro. O Clayton tinha estado a preparar-se sistematicamente para destruir a vida de Brooke e assumir o controle total da filha. Temos de contar isto a Genven imediatamente, disse Vernon, já a pegar no telemóvel. Vernon, interrompeu Brooke, segurando-lhe o braço. Tenho medo de amanhã. E se eu perder a Hope? E se o Clayton convencer o juiz de que não sou capaz? Vernon segurou a mão da irmã, olhando para aqueles olhos que lhe lembravam a menina que tinha protegido quando o pai deles morreu. Isso não vai acontecer. Prometo-te, Brooke. Custe o que custar, faça eu o que fizer, o Clayton não vai tirar-te a Hope. Mas, mesmo ao fazer a promessa, Vernon questionava-se se conseguiria cumpri-la. Clayton tinha dinheiro, advogados e uma imagem pública cuidadosamente construída. Eles só tinham a verdade. E Vernon começava a entender que, por vezes, a verdade não era suficiente para proteger os inocentes.
A audiência de emergência de custódia estava marcada para as 9 horas de sexta-feira, no Tribunal de Família. Vernon chegou cedo e encontrou Gwendolyn Pierce já lá, rodeada de caixas de documentos, com ar de quem tinha trabalhado a noite inteira. Diz-me que tens boas notícias, pediu ele, sentando-se ao lado dela na mesa do requerente. Notícias mistas, respondeu Genvin, sem levantar os olhos das notas. A boa notícia é que o relatório do detetive Thornton é muito completo, e as provas médicas apoiam claramente a versão da Brooke sobre o ataque. A má notícia é que o Clayton contratou a Morrison Wells e Associates. Vernon reconheceu imediatamente o nome. Era um dos escritórios mais caros e implacáveis da cidade, especializados em proteger clientes ricos em divórcios e batalhas de custódia de alto risco. Quão mal é isso para nós? Já estão a jogar sujo, disse Genvin, sombria. Intimaram os teus registros médicos, alegando que o teu histórico de tratar vítimas de trauma te torna excessivamente desconfiado e propenso a ver abuso onde ele não existe. Isso é ridículo. Não importa se é ridículo, é a estratégia deles. Explicou Genvin. Vão retratar-te como o irmão emocionalmente comprometido que manipula a irmã vulnerável. Também contrataram um perito financeiro para alegar que as acusações da Brooke sobre abuso financeiro são motivadas por ganância. Antes que Vernon pudesse responder, as portas do tribunal abriram-se e Clayton entrou com a sua equipa jurídica. Vernon ficou impressionado com a transformação. Já não era o homem desfeito e furioso do hospital. Estava impecavelmente arranjado, de fato à medida, com uma expressão de dignidade ferida. Atrás dele vinha um casal mais velho, bem vestido, com a elegância discreta da velha riqueza. A mulher tinha os mesmos olhos calculistas de Clayton. Os pais dele, murmurou Genvin. Margaret e Charles Marshall. Estão aqui para testemunhar sobre o caráter do filho e a disposição deles em ajudar a criar a Hope se a Brooke for considerada incapaz. O estômago de Vernon apertou-se. O Clayton não estava apenas a lutar pela custódia. Estava a montar um caso para declarar Brooke uma mãe incapaz e entregar o controle total da Hope à família Marshall. A juíza Dorothy Fairfield entrou na sala. Aos 58 anos, tinha fama de dura mas justa, especialmente em casos de violência doméstica. Fora procuradora antes de se tornar juíza e compreendia bem as dinâmicas do abuso. Esta é uma audiência de emergência relativa à custódia temporária de Hope Marshall, nascida na segunda-feira à noite de Brooke Hamilton e Clayton Marshall, começou a juíza Fairfield. Senhor Morrison apresentou um requerimento de custódia de emergência. Por favor, apresente o seu argumento. Robert Morrison, o advogado principal de Clayton, levantou-se com a confiança de quem ganhará a maioria dos seus casos através de intimidação e recursos superiores. Meritíssima, estamos aqui hoje devido a acusações falsas e maliciosas feitas pela senhora Marshall contra o meu cliente. Essas acusações parecem ser o resultado de sofrimento psicológico pós-parto, combinado com a influência inadequada de um familiar. Vernon observou enquanto Morrison pintava Brooke como uma mulher instável, manipulada por um irmão demasiado zeloso. Citou os tratamentos de fertilidade, as mudanças hormonais da gravidez e o trauma da cirurgia de emergência como fatores que teriam comprometido o julgamento dela. Além disso, prosseguiu Morrison, a senhora Marshall tem demonstrado incapacidade para se sustentar financeiramente e tomadas de decisão pobres relativamente aos bens da família. Os pais do Sr. Marshall estão preparados para fornecer um ambiente estável e seguro para bebê Hope, enquanto a Sra. Marshall recebe os cuidados psiquiátricos de que claramente necessita. Quando Morrison terminou, Genvin levantou-se para apresentar o caso deles. Com método, expôs as provas do abuso de Clayton, os registros médicos, o relatório policial, o padrão de controlo financeiro e o isolamento sistemático de Brooke da sua rede de apoio. Meritíssima, concluiu Genvin. Este não é um caso de depressão pós-parto ou manipulação familiar. É um padrão clássico de violência doméstica que escalou ao ponto de as ações do Sr. Marshall exigirem cirurgia de emergência para salvar mãe e filha. As provas são esmagadoras e objetivas. A juíza Fairfield analisou os documentos durante vários minutos antes de falar. Quero ouvir o testemunho das partes envolvidas. Senhora Marshall, está preparada para testemunhar hoje? Brooke levantou-se da mesa da defesa. Continuava pálida e frágil, com ligaduras visíveis na face e nos braços, mas a sua voz era firme. Sim, meritíssima. Estou pronta. Durante 1 hora, Brooke relatou a progressão do abuso no casamento, desde o controlo subtil e o isolamento até a violência crescente que culminara no ataque de segunda-feira. Falou com clareza e calma, fornecendo exemplos específicos e datas sempre que possível.
O contra-interrogatório de Morrison foi brutal. Questionou cada detalhe do relato. Sugeriu que as hormonas da gravidez tinham afetado a memória dela e insinuou que as lesões podiam ter sido auto-infligidas para chamar atenção. Mas Brooke manteve-se composta, nunca defensiva nem emocional, apesar da agressividade. Senhora Marshall, disse Morrison, ao concluir, não é verdade que tem a ganhar milhões de dólares num divórcio se estas acusações forem acreditadas? Eu não quero milhões de dólares, respondeu Brooke em voz baixa. Eu quero que a minha filha esteja segura. Quero reconstruir a minha vida sem medo. Dinheiro não apaga o que o Clayton nos fez. Quando chegou a vez de Vernon testemunhar, Morrison atacou logo a credibilidade dele. Dr. Hamilton, não é verdade que nunca gostou do meu cliente desde que começou a namorar a sua irmã? Que tipo de acordo? Perguntou Gavin, desconfiada. O Clayton está obviamente a passar por um momento difícil, continuou Margaret. Talvez, se a Brooke aceitasse submeter-se voluntariamente a uma avaliação psicológica e a tratamento, pudéssemos organizar visitas supervisionadas, enquanto a Hope ficaria conosco temporariamente. Vernon viu imediatamente a armadilha. Queriam que a Brooke entregasse a custódia de forma voluntária, enquanto se submetia a uma avaliação que seria usada para declarar permanentemente incapaz. Senhora Marshall, disse Brooke, em voz calma. Agradeço a sua preocupação, mas a Hope pertence à mãe. A expressão agradável de Margaret não mudou, mas a voz tornou-se gelada. Minha querida, não estás claramente a pensar com clareza. Fizeste acusações graves contra o nosso filho que podem destruir a carreira e a reputação dele. Seguramente percebes que alguma forma de intervenção de saúde mental é necessária. A única intervenção necessária, disse Vernon, colocando-se entre a irmã e Margaret, é proteger a Hope de uma família que encobre e desculpa a violência. A máscara de Margaret finalmente caiu, revelando a mesma frieza calculista que Vernon já tinha visto em Clayton. Dr. Hamilton, o senhor está a interferir em assuntos de família que não lhe dizem respeito. O meu filho tem recursos e ligações que o senhor não consegue imaginar. Seria sensato considerar o que é melhor para todos os envolvidos. A ameaça foi subtil, mas inconfundível. Vernon percebeu que toda a família de Clayton estava envolvida na campanha para desacreditar Brooke e tomar o controle da Hope. A juíza Fairfield regressou à sala e chamou todos à ordem. Depois de rever todas as provas e testemunhos, começou. Estou preparada para dar a minha decisão sobre a custódia temporária. Vernon prendeu a respiração, sabendo que as próximas palavras determinariam o futuro de Hope. As provas de violência doméstica neste caso são convincentes e bem documentadas, continuou a juíza Fairfield. As ações do Sr. Marshall resultaram em cirurgia de emergência para sua esposa grávida e poderiam ter sido fatais para mãe e filha. Em nenhuma circunstância atribuirei a custódia a alguém que demonstrou um comportamento tão perigoso. Vernon sentiu um alívio imenso a invadi-lo, mas a juíza não tinha terminado. No entanto, preocupa-me o estado emocional e a rede de apoio da Sra. Marshall. Ela passou por um trauma significativo e precisará de tempo para recuperar e estabelecer independência. O alívio de Vernon transformou-se em preocupação. Será que a juíza ia comprometer-se? Assim sendo, concluiu a juíza Fairfield, a custódia temporária de Hope Marshall permanecerá com a mãe, Brooke Hamilton. Contudo, a Sra. Hamilton residirá com um familiar que possa prestar apoio e supervisão. Dr. Vernon Hamilton, está preparado para servir como tutor temporário e apoio para sua irmã e sobrinha? Sim, meritíssima, respondeu Vernon de imediato. O Sr. Marshall não terá qualquer contato com a Sra. Hamilton nem com a bebê Hope até o desfecho do processo-crime. Uma ordem de restrição permanecerá em vigor, e qualquer violação resultará em prisão imediata. O rosto de Clayton empalideceu de raiva, mas o advogado sussurrou-lhe algo que o fez permanecer sentado. Ao saírem da sala, Vernon sentiu um otimismo cauteloso. Tinham vencido aquela batalha, mas a guerra estava longe de terminar. Clayton tinha recursos, conexões e uma família disposta a apoiar a sua campanha contra Brooke. Mas, por agora, Hope estava segura com a mãe, e isso era o mais importante. À porta do tribunal, Gavin reuniu-os. Isto é apenas o começo, avisou. O Clayton vai recorrer, e vai usar todos os recursos ao seu dispor para tentar reverter esta decisão. Precisamos de estar preparados para uma luta longa. Vernon olhou para a irmã, que segurava a filha contra o peito com uma proteção feroz. Então estaremos prontos, disse. O que for preciso. 2 semanas depois, Vernon estava na sala de testemunhas do Tribunal do Condado, a rever as suas notas uma última vez antes do início do julgamento criminal.
Clayton tinha sido acusado de violência doméstica, agressão agravada e de colocar em perigo o bem-estar de uma criança. Se fosse condenado em todas as acusações, poderia enfrentar até 10 anos de prisão. A acusação baseara o caso em provas médicas, relatórios policiais e testemunhos do pessoal hospitalar que testemunharam o comportamento de Clayton. Mas Vernon sabia que o seu testemunho seria crucial. Ele era tanto perito médico como testemunha principal do resultado do ataque. A procuradora distrital Sarah Kim vinha prepará-lo para a estratégia da defesa. Eles vão atacar a sua objetividade, avisara. O Morrison vai alegar que está demasiado envolvido emocionalmente para fornecer um testemunho fiável e que o seu preconceito contra o Clayton afetou a sua avaliação médica. As provas médicas falam por si, responderá Vernon. O padrão das lesões, a perda de sangue, o descolamento da placenta. São factos objetivos, não interpretações subjetivas. Factos podem ser distorcidos, advertiu a procuradora. O Morrison é muito bom a criar dúvida, sobretudo quando a vítima é vulnerável e o arguido é rico e aparentemente simpático. Agora, enquanto esperava para ser chamado, Vernon refletia sobre quanto mudará em 2 semanas. Brooke e Hope estavam a viver no quarto de hóspedes dele, a reconstruírem lentamente as suas vidas. Brooke via uma terapeuta 2 vezes por semana e trabalhava com Gavin para desfazer a teia financeira que Clayton tinha criado. Hope estava a prosperar, a ganhar peso e a desenvolver a curiosidade alerta de um bebê saudável. Mas Clayton não tinha desistido. Os pais contrataram investigadores privados para vasculhar o passado de Brooke, à procura de qualquer coisa que pudesse ser usada para desacreditar. Também andavam a espalhar rumores nos círculos sociais de que Brooke era mentalmente instável e fizera falsas acusações por interesse financeiro. Dr. Hamilton chamou um oficial de justiça à porta. É a sua vez. Vernon entrou na sala do tribunal, repleta de observadores. Reconheceu vários associados de negócios e amigos de clube de Clayton, todos ali para mostrar apoio ao réu. O próprio Clayton estava sentado à mesa da defesa, com a aparência de um empresário bem-sucedido, confiante, bem vestido e completamente no controle. A procuradora Kim começou com perguntas básicas sobre as credenciais médicas de Vernon e a sua experiência a tratar vítimas de trauma. Estabeleceu a sua perícia de forma metódica, preparando o terreno para o testemunho mais técnico. Dr. Hamilton, descreva, por favor, o estado da senhora Hamilton quando chegou ao apartamento na noite do ataque. Vernon tinha ensaiado este testemunho, mas dizer as palavras em frente a Clayton ainda lhe fazia a raiva crescer. A minha irmã estava sentada no chão, a sangrar de múltiplos cortes no rosto e nos braços. Havia vidro partido espalhado por uma grande área, o que indicava múltiplos impactos de alta velocidade. As lesões eram consistentes com fragmentos de vidro projetados de objetos arremessados com força significativa. Com base no seu exame médico, estas lesões poderiam ter sido acidentais? Vernon viu a armadilha, mas tinha de responder com honestidade. Sim. Então, quando ela lhe telefonou naquela noite chorar e a dizer que tinha sido agredida, o seu primeiro instinto foi protegê-la, não avaliar objetivamente a situação, correto? O meu primeiro instinto foi prestar cuidados médicos, corrigiu Vernon. E foi o que fiz, seguindo os protocolos padrão de avaliação de trauma. Morrison sorriu levemente. Dr. Hamilton, não é verdade que nunca gostou do Sr. Marshall desde o início da relação dele com a sua irmã? Tinha preocupações com alguns comportamentos, admitiu Vernon. Que tipo de comportamentos? Vernon escolheu as palavras com cuidado. Parecia desencorajar a independência da Brooke nas relações profissionais, era frequentemente crítico das decisões dela e desdenhoso das suas opiniões. Ou seja, achava que ele não era suficientemente bom para sua irmã? Achava que era controlador. E quando ela lhe telefonou naquela noite a dizer que o marido controlador finalmente tinha passado violência, isso confirmou tudo o que suspeitava dele, não foi? Vernon sentiu a linha de perguntas a entrar em território perigoso. O que confirmou as minhas preocupações foram as provas médicas, as lesões, as complicações induzidas pelo estresse, a necessidade de cirurgia de emergência. Morrison mudou o foco para atacar a avaliação profissional de Vernon. Dr. Hamilton, o senhor é especializado em cirurgia de trauma, correto? Correto. Vê as piores lesões, os crimes mais violentos, os acidentes mais graves, certo? Certo. Essa exposição não o torna mais propenso a interpretar lesões menores como sinais de violência séria? Não, respondeu Vernon com firmeza. Torna-me mais capaz de distinguir entre padrões de trauma acidental e intencional. Mas o senhor não é especialista em violência doméstica, pois não?
Não tem formação específica em reconhecimento de padrões de abuso? Tenho ampla experiência no tratamento de vítimas de violência doméstica, como parte da minha prática de trauma. Morrison puxou de um dossiê grosso. Dr. Hamilton, tenho aqui registros de 17 casos, nos últimos 3 anos, em que reportou suspeitas de violência doméstica às autoridades. Não é esse um número anormalmente elevado? O coração de Vernon afundou. Morrison tinha feito o trabalho de casa. Eu reporto suspeitas de abuso quando as provas médicas o justificam. 17 casos, Dr. Hamilton. E em quantos deles os suspeitos foram realmente condenados? Vernon sabia para onde aquilo ia. As taxas de condenação não determinam a validade das avaliações médicas. Muitos fatores afetam o desfecho da acusação. Responda, por favor. Quantas condenações? 4, admitiu Vernon em voz baixa. 4 em 17, repetiu Morrison, deixando o número pairar na sala. Isso dá menos de 25% de taxa de acerto, não concorda? A procuradora Kim contestou, e a juíza Fairfield aceitou a objeção. Mas o dano já estava feito. Morrison conseguirá fazer Vernon parecer alguém que via abuso em todo lado, independentemente das provas. Dr. Hamilton, continuou Morrison, na noite em questão, tirou fotografias da cena do crime antes de algo ser mexido. Tirei fotografias das lesões da minha irmã, mas não da cozinha onde o alegado ataque ocorreu. Vernon percebeu o erro. Não, estava focado em prestar cuidados médicos. Portanto, não tem provas fotográficas dos padrões de distribuição do vidro que descreveu com tanta confiança. A polícia documentou a cena, mas o senhor não, pois não? Começou imediatamente a mover a sua irmã, perturbando potenciais provas, porque assumiu que tinha sido cometido um crime. Vernon sentiu as paredes a fecharem-se sobre si. Morrison estava a desmontar sistematicamente a sua credibilidade, fazendo parecer que os seus instintos protetores tinham comprometido seu julgamento profissional. Dr. Hamilton, disse Morrison, preparando-se para o golpe final, não é possível que a Sra. Marshall, no seu estado emocionalmente frágil durante a fase final da gravidez, tenha interpretado um acidente como um ataque? E que o senhor, devido ao seu preconceito pré-existente contra o Sr. Marshall e a sua tendência para ver violência onde ela não existe, tenha apoiado essa interpretação errada? Não, respondeu Vernon, mas conseguia ouvir a incerteza na própria voz. Morrison tinha abalado sua confiança nas próprias percepções. Não é possível que o Sr. Marshall, sob pressão dos negócios e preocupado com o estado emocional da sua esposa grávida, tenha derrubado acidentalmente um copo durante uma discussão, e que as lesões resultantes tenham sido de facto acidentais. Vernon olhou para o outro lado da sala, onde Clayton observava com uma expressão de dignidade ferida. Por um momento, Vernon perguntou-se se Morrison não teria razão. Teriam seus instintos protetores e a sua aversão a Clayton colorido a interpretação das provas? Mas então viu Brooke na assistência, assegurar Hope com proteção instintiva, e lembrou-se do terror na voz dela quando lhe ligara. Recordou-se da frieza calculista nos olhos de Clayton no hospital, das ameaças contra a equipa médica, do abuso financeiro sistemático que Genvin tinha descoberto. Não, disse Vernon, com a voz mais firme agora. As provas médicas são claras. A Sra. Hamilton foi vítima de violência deliberada que pôs em risco a vida dela e a do bebê. Isso não é interpretação nem preconceito, é facto médico. Morrison tentou ainda várias abordagens, mas Vernon manteve-se firme. Estava abalado, mas não quebrado. Quando o contra-interrogatório terminou finalmente, Vernon sentiu-se como se tivesse sobrevivido a um combate de boxe. Ao sair da bancada das testemunhas, Vernon avistou os pais de Clayton na assistência. Margaret Marshall tirava notas, provavelmente a planear o próximo ataque à credibilidade de Brooke. Aquele julgamento era apenas uma frente de uma guerra maior. Durante a pausa para o almoço, a procuradora Kim encontrou Vernon no corredor. Saiu-se bem, disse ela. O Morrison marcou alguns pontos, mas o senhor recuperou. O júri viu que está comprometido com a verdade, não apenas em proteger a sua irmã. Prejudiquei o caso da Brooke. O Morrison ia sempre atacar a sua credibilidade. É a única estratégia real de defesa dele. Mas as provas médicas são sólidas, e o seu testemunho sustentou isso. Vamos ver como o júri responde. Nessa tarde, Brooke subiu ao estrado. Vernon observou da assistência enquanto a irmã relatava a progressão dos abusos no casamento, o controlo financeiro, o isolamento e, finalmente, o ataque violento que quase a tinha matado a ela e a Hope. O contra-interrogatório de Morrison a Brooke foi ainda mais brutal do que o de Vernon.
Sugeriu que ela estava a mentir por interesse financeiro, que a depressão pós-parto tinha afetado seu juízo, que as acusações eram motivadas por desejo de vingança contra o marido bem-sucedido. Mas Brooke manteve-se calma e consistente, nunca defensiva ou emocional, apesar da agressividade das perguntas. Quando Morrison terminou, ela olhou diretamente para o júri. Relativamente à acusação de violência doméstica, consideramos o réu culpado. Vernon sentiu o alívio invadi-lo. Mas o porta-voz continuou. Relativamente à acusação de agressão agravada, consideramos o réu culpado. Relativamente à acusação de pôr em perigo o bem-estar de uma criança, consideramos o réu culpado. Culpado em todas as acusações. Vernon olhou para o outro lado da sala e viu o rosto de Clayton empalidecer de choque e raiva. Pela primeira vez desde o início, a máscara de controlo civilizado caiu por completo, revelando o predador perigoso que se escondia por baixo. Enquanto a juíza marcava a leitura da sentença para a semana seguinte, Vernon percebeu que, embora tivessem vencido aquela batalha, a guerra estava longe de acabar. Homens como Clayton não aceitavam a derrota com dignidade, e a família dele tinha recursos para manter esta luta durante anos. Mas, por agora, a justiça tinha sido feita. Clayton enfrentaria a pena de prisão e Hope cresceria a saber que a mãe fora suficientemente corajosa para lutar pela verdade. Era um começo, não um fim. Mas, às vezes, um começo bastava. A audiência de sentença ficou marcada para a terça-feira seguinte. Mas, já na manhã de segunda-feira, o mundo de Clayton começava a desmoronar-se de formas que iam muito além da condenação criminal. Vernon soube daquilo pela primeira vez quando o telefone tocou às 6 da manhã. Era Genvin a ligar do escritório, onde tinha passado a noite a trabalhar. "Viste as notícias da manhã?" perguntou sem rodeios. "Acabei de me levantar", respondeu Vernon, tropeçando em direção à máquina de café e tentando manter a voz baixa. A Brooke e a Hope ainda dormiam no quarto de hóspedes. "Liga o canal 7. A notícia arrebentou há cerca de 2 horas. Vernon pegou no comando e sintonizou o canal local de notícias. Um repórter bem apessoado estava em frente à reluzente sede da Marshall Industries, a falar com ar sério para a Câmara. O Conselho de Administração anunciou tarde da noite passada que o CEO, Clayton Marshall, foi despedido com efeito imediato, na sequência da sua condenação por violência doméstica. O preço das ações da empresa já caiu 12% nas transações pré-mercado, à medida que os investidores reagem ao escândalo. Vernon sentiu uma satisfação sombria ao ver a história desenrolar-se. O repórter entrevistou vários analistas de negócios que explicaram que a reputação da Marshall Industries tinha sido gravemente danificada pelo julgamento amplamente divulgado. Clientes importantes estariam a reconsiderar os contratos, e o conselho de administração tinha agido rapidamente para se distanciar de Clayton. "Isto é só o começo", disse Genvin ao telefone. "Tenho recebido chamadas a manhã inteira de jornalistas a pedir entrevistas a Brooke. A história está a tornar-se nacional." A satisfação de Vernon transformou-se rapidamente em preocupação. A atenção mediática podia ser uma faca de 2 gumes, podia ajudar a afirmar a verdade sobre os abusos de Clayton, mas também expor a Brooke e a Hope a um escrutínio indesejado e a um perigo potencial. Que tipo de pedidos de entrevista? "Tudo, desde notícias locais a revistas nacionais", respondeu Genvin. "Há um interesse enorme na história de um CEO rico a ser responsabilizado por violência doméstica. Não é algo que aconteça com frequência." Vernon pensou nas implicações. Clayton tinha construído a sua identidade em torno do sucesso como empresário e líder comunitário. Ter essa imagem destruída publicamente seria devastador para alguém com o perfil psicológico dele. "Genvin, preocupa-me a forma como Clayton vai reagir a este nível de humilhação pública. Homens como ele podem tornar-se perigosos quando perdem tudo." "Já pensei nisso", disse Genvin. "Estou a pedir uma extensão da ordem de restrição e a requerer medidas de segurança adicionais. O Clayton enfrenta prisão e destruição social completa, e isso torna-o imprevisível." Depois de desligar, Vernon preparou o pequeno almoço e esperou que Brooke acordasse. Quando ela saiu do quarto de hóspedes com a Hope ao colo, parecia mais descansada do que em semanas. O julgamento tinha sido emocionalmente extenuante, mas o veredito de culpado parecia ter-lhe tirado um peso dos ombros. "Bom dia", disse ela, sentando a Hope na cadeirinha. "Alguma novidade sobre a sentença?" Vernon hesitou, mas decidiu que ela precisava de saber sobre a cobertura mediática. Mostrou-lhe as reportagens, observando a expressão dela enquanto assimilava a dimensão da história. "Meu Deus", murmurou Brooke. "Isto está em todo lado."
A comunidade empresarial trata o caso como um escândalo sério, explicou Vernon. Violência doméstica por parte de um CEO é suficientemente rara para ser notícia. Ainda mais quando envolve tentativa de homicídio de uma esposa grávida. Brooke ficou em silêncio durante alguns minutos, a alimentar a Hope enquanto processava a informação. Vernon, sei que devia sentir-me vingada, mas estou assustada. O Clayton perdeu tudo agora, o emprego, a reputação, a posição social. E se decidir que já não tem nada a perder? Vernon pensava o mesmo. A Genven está a tratar de mais proteção. Amanhã é a sentença. Ele pode estar na prisão em breve. Pode estar, repetiu Brooke. Mas e se a sentença for leve? E se os advogados dele arranjarem forma de o manter fora da prisão? Antes que Vernon pudesse responder, o telefone voltou a tocar. Desta vez era o detetive Thornton. Dr. Hamilton, temos uma situação, disse ele. O Clayton Marshall violou a ordem de restrição há cerca de 1 hora. Foi visto por um vizinho em frente ao seu prédio, reconhecido das notícias. O gelo percorreu-lhe as veias. Ele ainda está lá? Não. Fugiu quando chegaram carros patrulha. Mas, Dr. Hamilton, deixou algo para trás que precisa de saber. O quê? Fotografias da sua irmã e do bebê. Fotografias recentes tiradas com uma lente teleobjetiva. Ele andava a vigiar o vosso apartamento. A pressão arterial de Vernon disparou. Clayton andava a persegui-los, a observar os movimentos, a recolher informação. Alguma ideia de há quanto tempo? Pelas marcas temporais das fotos, pelo menos há 1 semana. Dr. Hamilton, precisa de ter muito cuidado. Homens que recorrem à vigilância frequentemente evoluem para ações diretas. O Clayton enfrenta prisão e destruição social. Pode sentir que já não tem nada a perder. Assim que Thornton desligou, Vernon ligou imediatamente ao supervisor do hospital a pedir licença de emergência. Não se sentia seguro em deixar a Brooke e a Hope sozinhas nem durante os turnos. O que se passa? Perguntou Brooke, ao ver-lhe a expressão. Vernon explicou sobre as fotos de vigilância, vendo o medo regressar aos olhos dela. A breve sensação de segurança que o veredito de culpado lhe dera evaporava-se. Ele estava a ver-nos, disse ela baixinho. A tirar fotografias a Hope. Vernon, e se ele tentar levá-la? Isso não vai acontecer, disse Vernon com firmeza, embora no íntimo partilhasse o medo. Vamos ficar juntos até isto acabar. Ninguém sai sozinho. O telefone tocou outra vez. Era a mãe deles. Acabei de ver as notícias, disse Maureen, a voz carregada de preocupação. Estão a dizer que o Clayton perdeu o emprego e que violou a ordem de restrição. Vocês estão seguros? Estamos a ser cuidadosos, mãe. A polícia está à procura dele. Vou aí, anunciou Maureen. Não me digam que não. Se o Clayton está desesperado o suficiente para vos perseguir, então a Brooke e a Hope precisam de toda a proteção possível. O mais devastador foi o facto de antigos funcionários começarem a surgir com histórias sobre o temperamento explosivo de Clayton e o comportamento controlador no local de trabalho. Formava-se um padrão de um homem que construíra o sucesso através de intimidação e manipulação, não apenas competência de liderança. É como ver um castelo de cartas a desmoronar-se, disse Genven, quando chegou nessa tarde com documentos legais adicionais. Tudo que o Clayton construiu baseava-se na manutenção de uma imagem falsa. Quando essa imagem se quebrou, toda a estrutura ruiu. Alguma novidade sobre a sentença? Perguntou Vernon. A acusação pede o máximo de 10 anos, respondeu Genven. Com a atenção mediática e a violação da ordem de restrição, é provável que a juíza seja severa. Mas os advogados dele ainda lutam por liberdade condicional e trabalho comunitário. Vernon não conseguia imaginar o Clayton a escapar à prisão, mas sabia que réus ricos tinham vantagens que outros não tinham. O dinheiro podia comprar advogados competentes, testemunhas abonatórias e programas de reabilitação capazes de influenciar a sentença. Nessa noite, enquanto jantavam juntos, Vernon observava Brooke a brincar com a Hope e sentia um instinto feroz de proteção apoderar-se dele. Estas duas pessoas inocentes tinham sido alvo de um predador que destruíra sistematicamente a sensação de segurança delas. Clayton já tinha roubado anos da vida da Brooke com controlo e abuso. Vernon não ia deixar que ele roubasse mais. Mas, ao cair da noite, depois de verificar as fechaduras da porta pela terceira vez, não conseguiu afastar a sensação de que o pior ainda estava por vir. Clayton estava desesperado, humilhado e prestes a ser condenado.
Na experiência de Vernon, essa combinação tornava as pessoas capazes de atos extremos. A sentença de amanhã determinaria o futuro imediato de Clayton, mas Vernon suspeitava que a verdadeira batalha pela segurança de Brooke Hope estava apenas a começar. Da janela do seu apartamento, as luzes da cidade cintilavam pacificamente, sem dar qualquer indício do perigo que poderia estar à espreita nas sombras. Vernon fez uma nota mental para se manter vigilante. As suas vidas podiam depender disso. A manhã de terça-feira chegou cinzenta e fria, a combinar com o estado de espírito de Vernon enquanto se preparava para a audiência de sentença de Clayton. As últimas 24 horas tinham sido tensas. As patrulhas policiais aumentaram em redor do prédio, mas não havia sinal de Clayton desde a violação da ordem de restrição. Continuo a pensar que ele vai aparecer do nada, disse Brooke, enquanto dava pequeno almoço a Hope. Quase não dormira, a sobressaltar-se com cada som no corredor. O tribunal terá segurança extra hoje, assegurou-lhe Vernon. O detetive Thornton prometeu que o Clayton não vai conseguir aproximar-se de ti. Gavin chegou cedo para os acompanhar até o tribunal. Tinha organizado para que entrassem por uma entrada privada, evitando o circo mediático reunido nos degraus da frente. A cobertura da imprensa tem sido intensa, relatou Gavin, enquanto desciam até o centro da cidade. 3 revistas nacionais querem entrevistar a Brooke, e há um realizador de documentários interessado em contar a história. Não estou pronta para isso, respondeu Brooke de imediato. Talvez um dia, mas agora só quero que a Hope esteja segura. Vernon concordou. A atenção mediática podia ajudar outras vítimas de abuso, aumentando a consciencialização, mas a prioridade de Brooke tinha de ser proteger-se a si e a filha. A sala de audiências estava cheia quando chegaram. Vernon reconheceu várias caras do antigo círculo social de Clayton, embora as expressões variassem entre apoio e curiosidade aberta. O veredito de culpado tinha dividido os amigos de Clayton. Alguns culpavam Brooke por ter destruído um bom homem, enquanto outros admitiam que suspeitavam de algo errado há anos. Clayton entrou com a sua equipa jurídica, escoltado por oficiais do tribunal. Parecia mais magro do que Vernon se lembrava, e o fato caro tornava-o menor em vez de impressionante. O laranja da prisão seria uma mudança drástica do seu guarda-roupa habitual. A juíza Fairfield abriu a audiência e pediu às partes que apresentassem os argumentos para a sentença. A acusação foi a primeira. A procuradora Kim descreveu a gravidade dos crimes de Clayton e a necessidade de responsabilização. Meritíssima, disse Kim, este caso representa a violência doméstica no seu estado mais perigoso. As ações do Sr. Marshall não só feriram a sua esposa, como exigiram uma cirurgia de emergência que poderia ter falhado, deixando uma recém-nascida sem mãe. O réu não demonstrou qualquer remorso e continuou a assediar e a perseguir as vítimas, mesmo após a condenação. Apresentou então as provas da violação da ordem de restrição, as fotografias de vigilância e a mensagem ameaçadora recebida por Vernon. Cada peça de evidência pintava o retrato de um homem que se recusava a assumir a responsabilidade pelos seus atos. Quando Morrison se levantou para a defesa, Vernon preparou-se para mais uma tentativa de minimizar os crimes de Clayton. Mas a confiança habitual do advogado parecia diminuída. A cobertura mediática e o mau comportamento contínuo do cliente tinham enfraquecido a sua posição. Meritíssima, começou Morrison, o Sr. Marshall é réu primário. Construiu um negócio de sucesso e contribuiu significativamente para a comunidade. O estresse das pressões empresariais e da paternidade iminente levaram ao momento de mau julgamento, pelo qual ele sente profundo arrependimento. Vernon notou que Morrison não alegava inocência, apenas que os crimes eram exceções e não um padrão. Era uma mudança subtil, mas significativa. O Sr. Marshall perdeu a carreira, a reputação e a posição social, prosseguiu Morrison. Está preparado para frequentar aconselhamento e gestão de raiva como parte da sua reabilitação. A prisão não serviria a outro propósito que não fosse vingança. A juíza Fairfield ouviu ambos os lados sem expressão e perguntou se Clayton queria fazer uma declaração antes da sentença. Vernon observou o cunhado levantar-se, a questionar-se se iria finalmente demonstrar remorso genuíno. Meritíssima, disse Clayton, a voz cuidadosamente controlada. Assumo total responsabilidade pelas minhas ações na noite em questão. O estresse em que me encontrava não desculpa o que aconteceu, e lamento profundamente que a minha esposa e a minha filha tenham sido magoadas pelo meu mau julgamento. Vernon percebeu a formulação cuidadosa. Clayton admitia mau julgamento em vez de violência deliberada, e referia-se a Brooke Hope como minha esposa e minha filha, mantendo a noção de posse mesmo no pedido de desculpas. Perdi tudo o que conquistei por causa dessa noite, continuou Clayton. A carreira, a reputação, a família.
Compreendo que deve haver consequências e estou preparado para aceitar a sentença que considerar adequada. Quando se sentou, a juíza Fairfield reviu as notas em silêncio. A sala ficou suspensa, todos à espera de ouvir como seria feita justiça. Senhor Marshall, disse finalmente a juíza, já presidia muitos casos de violência doméstica e aprendi a reconhecer a diferença entre remorso genuíno e manipulação calculada. A sua declaração de hoje concentrou-se mais nas suas perdas do que no sofrimento da vítima. Vernon sentiu uma onda de esperança. A juíza tinha visto através da encenação de Clayton. Mas nem todas as famílias teriam feito o que tu fizeste, insistiu Brooke. Algumas pessoas teriam incentivado-me a resolver as coisas em privado, para evitar escândalo, para pensar na carreira e na reputação do Clayton. Vernon pensou nos pais de Clayton, que de facto tinham pressionado Brooke a minimizar o abuso para proteger a imagem do filho. Essas pessoas são cúmplices de agressores, disse ele, porque dão prioridade às aparências em vez da segurança. Vou garantir que a Hope compreende que amor não dói, disse Brooke, beijando a testa da filha. E que dizer a verdade é sempre escolha certa, mesmo quando é difícil. Vernon olhou a sobrinha dormir tranquila nos braços da mãe e sentiu esperança pelo futuro delas. O reinado de terror de Clayton tinha terminado, e Brooke estava finalmente livre para se tornar a mulher que sempre fora destinada a ser. As cicatrizes levariam tempo a sarar, mas o pior ficará para trás. A justiça fora servida e um novo capítulo estava a começar. 6 meses depois. Vernon estava na cozinha da nova casa de Brooke, a vê-la preparar o pequeno almoço para Hope, que paurava alegremente na cadeira da papa. A pequena, com 10 meses, já se erguia apoiando-se nos móveis, mostrando a mesma determinação da mãe. Está a crescer tão depressa, disse Vernon, maravilhado. O pediatra diz que está adiantada para a idade, respondeu Brooke, cortando fruta em pedaços pequenos. Todo aquele estímulo precoce na UCI neonatal ajudou muito no desenvolvimento. Vernon sorriu, lembrando-se das semanas aterradoras em que a sobrevivência de Hope parecia incerta. Agora, ela era um bebê saudável e curioso, que enchia de alegria todos em redor. A casa refletia a nova confiança de Brooke. Cada móvel tinha sido escolhido por ela, as paredes estavam decoradas com fotos de família, e o ambiente era acolhedor, em tudo oposto à frieza estéril da Penthouse de Clayton. Arrependida de não ter escolhido a casa maior? Perguntou Vernon. Gavin tinha recuperado quase 2 milhões em bens conjugais, o suficiente para Brooke comprar uma mansão. Nenhum arrependimento, respondeu firme. Esta casa é nossa. A Hope e eu escolhemos-la juntas. Pagamos facilmente a prestação, depois de pôr de lado o fundo universitário dela. É exatamente o que precisamos. Vernon encheu-se de orgulho com a forma como a irmã geria os recursos, investir a maior parte de forma conservadora, garantindo segurança de longo prazo. A dependência financeira tinha ficado no passado. Tenho novidades, disse Brooke, sorrindo. Almocei ontem com a Sarah Shane, daquela firma de marketing. A mesma que te ofereceu a posição de consultora? Essa mesmo. Querem que eu entre como sócia, especializada em comunicação de crise para empresas com problemas de reputação. Vernon levantou uma sobrancelha. Isso é uma grande mudança em relação ao teu trabalho anterior em marketing. Brooke riu. Aparentemente, sobreviver a um caso de violência doméstica de alto perfil e a um circo mediático torna-me especialmente qualificada para lidar com desastres de relações públicas. Quem diria que o meu pesadelo se tornaria um trunfo profissional? E vais aceitar? Acho que sim. As horas são flexíveis, posso trabalhar em casa na maior parte do tempo, e o salário é ótimo. Além disso, parece-me uma forma positiva de usar o que nos aconteceu. Vernon sentiu uma onda de orgulho. 6 meses antes, Brooke estava emocionalmente devastada e financeiramente dependente. Agora, ponderava uma sociedade prestigiada que aproveitaria sua inteligência e experiência. E a Hope? A mãe ofereceu-se para ajudar, disse Brooke. Tem sido incrível nestes meses. Acho que sente necessidade de compensar por não ter visto sinais antes. Maureen, de facto, visitava várias vezes por semana, sendo um pilar de apoio prático e emocional. A crise tinha aproximado a família. Alguma notícia do Clayton? Perguntou Vernon, embora já soubesse a resposta. Nada direto. Mas a Gavin ouviu dizer, por canais legais, que ele não se está a adaptar bem à prisão. Homens de negócios ricos não têm grande estatuto entre os outros reclusos. Vernon não sentiu pena.
Para um homem habituado a controlar e intimidar, descobrir que ninguém respeitava o seu sucesso devia ser uma lição dura, mas necessária. Nesse momento, o telemóvel de Vernon vibrou. Uma mensagem do detetive Thornton. Queria informá-lo. Clayton Marshall foi negado para consideração de liberdade condicional. Primeira hipótese de soltura, ainda daqui a 7 anos. Vernon mostrou a mensagem à irmã, que acenou, satisfeita. Ótimo! 7 anos é tempo suficiente para Hope crescer sem se lembrar dele. Foram interrompidos por uma batida na porta. Vernon abriu e encontrou uma mulher de 30 e poucos anos, com ar profissional, mas nervoso. Senhora Hamilton? Perguntou. Sou a Jéssica Torres, do canal 7 News. Gostaria de saber se estaria disposta a dar uma entrevista sobre a sua experiência com violência doméstica na gravidez. Vernon já fechava a porta quando Brooke surgiu ao seu lado. Que tipo de entrevista? Perguntou. Estamos a fazer uma série sobre consciencialização da violência doméstica, explicou Jéssica. O seu caso tornou-se símbolo de como o sistema judicial pode funcionar quando as vítimas têm coragem de falar. Gostaríamos de mostrar como reconstruiu a sua vida. Brooke hesitou um instante. Deixe-me pensar. Ligue-me na próxima semana. Depois de Jéssica se ir embora, Vernon perguntou. Estás a considerar seriamente dar entrevistas? Talvez. Tenho recebido convites de grupos de apoio a vítimas para falar com outras sobreviventes. Se contar a minha história ajudar uma única mulher a reconhecer que está a ser abusada, talvez valha a pena. Vernon compreendeu a lógica, mas a preocupação com a exposição pública manteve-se. Promete-me só uma coisa, disse, ser cuidadosa com a segurança. Mesmo com Clayton preso, a família dele continua cá fora. A Margaret e o Charles Marshall têm estado completamente em silêncio desde a sentença, disse Brooke. Acho que estão demasiado envergonhados com os crimes do filho para causarem problemas. Vernon esperava que ela tivesse razão, mas tinha aprendido a não subestimar até onde pessoas ricas e poderosas iriam para proteger os próprios interesses. Nessa tarde, Vernon voltou ao seu apartamento pela primeira vez em semanas. Tinha passado a maior parte das noites no quarto de hóspedes de Brooke, relutante em deixá-la a ela e a Hope sozinhas, apesar do sistema de segurança 24 horas que instalara. O apartamento pareceu-lhe estranhamente vazio depois de meses de sons de bebê e caos familiar. Vernon deu-se conta de quanto tinha gostado de ter Brooke e Hope no dia a dia, e de como o silêncio agora era pesado sem elas. O telefone tocou. Era a enfermeira Colleen, do hospital. Vernon, sei que estás de licença, mas temos uma situação que precisava mesmo da tua experiência. Que tipo de situação? Mulher de 25 anos, grávida de 34 semanas. Entrou com ferimentos que diz serem de uma queda, explicou Colleen. Mas os padrões das lesões são familiares, e ela parece aterrorizada sempre que o namorado a visita. O instinto protetor de Vernon ativou-se de imediato. O que pensam os médicos de serviço? Não tem certeza. As lesões podem ser compatíveis com uma queda, mas o comportamento dela sugere outra coisa. Continua a perguntar se os registros médicos são confidenciais, se alguém os pode ver sem permissão dela. Vernon reconheceu os sinais. Uma mulher grávida a testar se podia confiar nos médicos com a verdade sobre abusos. Era exatamente o tipo de caso em que a sua experiência com a situação de Brooke podia fazer a diferença. Estou aí em 30 minutos. A caminho do hospital, refletiu sobre como a experiência com o abuso de Clayton mudará a sua visão profissional. Sempre foi um cirurgião de trauma competente, mas agora entendia as dinâmicas humanas por trás das lesões de uma forma que nunca tinha compreendido antes. No hospital, encontrou a paciente, Maria Santos, sozinha no quarto, enquanto o namorado falava com as enfermeiras no posto. Era jovem e bonita, mas com aquele medo silencioso nos olhos que Vernon agora reconhecia de imediato. Senhora Santos, disse suavemente, sou o Dr. Hamilton. Especializo-me em casos de trauma e gostaria de examinar as suas lesões, se estiver de acordo. Maria acenou, nervosa. Os outros médicos dizem que está tudo bem, mas continuo preocupada com o bebê. Vernon fez um exame cuidadoso, observando padrões de lesão incompatíveis com uma simples queda. Senhora Santos, pode contar-me exatamente como se magoou? Maria repetiu a história da queda nas escadas, mas a voz carecia de convicção. Vernon já ouvirá demasiadas versões inventadas para não reconhecer mais uma. Senhora Santos, disse calmamente, quero que saiba que tudo o que me disser é confidencial. Os registros médicos não podem ser partilhados sem a sua permissão. E existem proteções para vítimas de violência doméstica.
A fachada cuidadosamente construída de Maria começou a ceder. Por que é que me está a perguntar isso? Vernon tomou uma decisão que, 6 meses antes, teria sido impensável. Porque a minha irmã estava grávida de 8 meses quando o marido a atacou. Ela quase morreu, e o bebê também. Se alguém lhe tivesse feito as perguntas certas mais cedo, talvez tivéssemos evitado esse ataque. Maria ficou a olhar para ele por um longo momento antes de começar a chorar. Ele disse que, se eu contasse a alguém, nunca mais me deixava ver o bebê. Tenho um bom emprego e conexões familiares. Quem acreditaria em mim em vez dele? Eu acreditaria, disse Vernon simplesmente. E também a polícia, os tribunais e os advogados especializados em ajudar mulheres como você. Na hora seguinte, Vernon ajudou Maria a contactar os mesmos recursos que tinham salvo a vida de Brooke, o detetive Thornton, o escritório de Gavin Pierce e a coordenadora de violência doméstica do hospital. Quando o namorado se apercebeu de que algo não estava certo, Maria já estava sob proteção policial e salvaguardas legais. Conduzindo de regresso à casa nessa noite, Vernon percebeu que a experiência com o caso de Brooke lhe dera uma nova missão. Não podia salvar todas as vítimas, mas podia usar os seus conhecimentos médicos e a experiência pessoal para identificar e proteger outras. Ao chegar à casa de Brooke, encontrou-a na sala, com Hope ao colo, a ler antes da hora de dormir. A cena tranquila contrastava fortemente com a crise hospitalar de que acabará de vir. Como correu o dia? Perguntou Brooke, abrindo espaço no sofá. Vernon contou-lhe sobre Maria Santos e como o caso de Clayton o ajudara a reconhecer os sinais de abuso. Brooke ouviu atentamente, por vezes olhando para Hope, que dormia pacificamente nos braços da mãe. Vernon, disse ela, quando ele terminou, tenho pensado no que aquela repórter disse, sobre o nosso caso se ter tornado um símbolo de como o sistema judicial pode funcionar. Talvez tenhamos a responsabilidade de ajudar outras mulheres a passar pelo que eu passei. O que tens em mente? Não sei ainda, admitiu Brooke. Mas não consigo deixar de pensar em todas as vantagens que eu tive. Um irmão médico, recursos financeiros para contratar bons advogados, uma rede de apoio familiar. A maioria das mulheres não tem isso. Vernon entendeu a sugestão. O que viveram com Clayton não tinha sido apenas uma vitória pessoal. Era prova de que a violência doméstica podia ser judicialmente combatida mesmo quando o agressor tinha poder econômico e social. Podíamos criar uma fundação, sugeriu Vernon. Fornecer apoio médico e legal a vítimas sem recursos. Ou criar um programa de formação para profissionais de saúde, acrescentou Brooke. Ensinar a reconhecer padrões de abuso e encaminhar as vítimas para ajuda. À medida que discutiam possibilidades, Vernon sentia nascer um propósito que ia além do seu trabalho de cirurgião. O abuso de Clayton fora perverso, mas talvez pudesse surgir algum bem dali, se usassem a experiência para ajudar outros. O que quer que façamos, disse Brooke. Quero que a Hope saiba que dizer a verdade importa, mesmo quando é difícil. Quero que cresça sabendo que a mãe lutou por justiça, e venceu. Vernon olhou para a sobrinha adormecida e sentiu uma profunda esperança pelo futuro dela. Hope cresceria segura, amada e rodeada de adultos que entendiam que proteger crianças às vezes significava enfrentar pessoas perigosas. As cicatrizes do abuso de Clayton sempre estariam lá, mas já não definiam a vida de Brooke. Ela reconquistara a independência, reconstruir a confiança e criará um futuro seguro para si e para a filha. Mais importante, aprenderá que amor não dói, e que proteger alguém das consequências não é realmente protegê-lo. Era uma lição que a guiaria como mãe e como sobrevivente que encontrara coragem para falar a verdade. Lá fora, o sol descia sobre o bairro tranquilo, pintando o céu em tons suaves que prometiam uma noite de paz. Cá dentro, uma família que sobrevivera ao pior começava a construir algo belo a partir dos destroços. Clayton estava na prisão, onde pertencia. A justiça fora feita e novos começos eram possíveis. Às vezes, isso bastava. Às vezes, era tudo. Epílogo, 1 ano depois. Vernon estava no púlpito do Centro de Conferências Médicas, olhando para uma audiência de cirurgiões de trauma, médicos de emergência e defensores de vítimas de violência doméstica. A primeira conferência anual de formação da Fundação Hamilton reunirá mais de 300 profissionais interessados em aprender a identificar e apoiar melhor as vítimas. A verdade, disse Vernon, concluindo a apresentação, é que a maioria de nós, na medicina, recebe pouca formação em reconhecer padrões de abuso. Somos ensinados a tratar ferimentos, não a compreender as dinâmicas humanas que os causam. Mas quando uma mulher grávida chega com lesões que podem ser acidentais, temos a obrigação de fazer as perguntas certas. Na audiência, viu Brooke com Hope ao colo,
agora uma menina de 18 meses, ativa e encantadora. Brooke tornará-se uma defensora poderosa das vítimas, aliando experiência profissional à vivência pessoal para criar sistemas de apoio eficazes. Após a apresentação, Vernon juntou-se a elas no café do centro. Hope esticou-se de imediato para ele, balbuciando algo que soava tio Vernon, embora ainda imperfeito. Como achas que correu? Perguntou ele, sentando a sobrinha no colo. Melhor do que esperávamos, respondeu Brooke. A doutora Shen disse-me que 5 hospitais já se comprometeram a implementar os nossos protocolos de rastreio. E o programa de apoio jurídico tem pedidos de financiamento de 3 estados. A Fundação Hamilton crescerá além da visão inicial, oferecendo formação, recursos e apoio direto a vítimas em toda a região. O que começara como uma forma de dar sentido ao trauma tornará-se uma verdadeira força de mudança. Alguma novidade dos produtores do documentário? Perguntou Vernon. Querem filmar a nossa próxima reunião de direção, disse Brooke. Parece que a história de como transformamos a pior experiência em algo positivo tem interesse nacional. Vernon não estava totalmente confortável com a atenção mediática, mas entendia o valor. Cada mulher que visse a história e reconhecesse a sua própria situação era, potencialmente, uma vida salva. Mamã, colo. Exigiu Hope, já com o espírito forte que a ajudara a sobreviver ao nascimento difícil. Enquanto Vernon observava Brooke pegar na filha, refletiu sobre como as suas vidas tinham mudado. Clayton cumpria pena numa prisão de segurança máxima, sem sucesso em nenhum recurso. Os pais dele tinham se mudado para outro estado, incapazes de enfrentar a vergonha. O mais importante, Hope crescia feliz, saudável e sem qualquer memória do perigo. Conhecia apenas o amor e a segurança. Vernon, disse Brooke, baixinho. Acho que finalmente entendo o que quiseste dizer naquela noite, quando disseste que amar às vezes é enfrentar alguém, não apenas apoiá-lo. Por que pensaste nisso agora? A olhar para Hope, respondeu Brooke. Quero que cresça sabendo que o amor verdadeiro significa proteger quem amamos, mesmo quando é difícil, mesmo quando significa confrontar pessoas de quem gostamos. Vernon assentiu, compreendendo a verdade profunda. A família fora testada pelo abuso de Clayton, mas saíra mais forte porque escolhera a verdade em vez da conveniência, a segurança em vez da aparência social. Ao saírem juntos do centro, com Hope a rir nos braços da mãe, Vernon sentiu gratidão pela jornada percorrida. Tinha sido dolorosa, assustadora e exaustiva, mas também provaram que a justiça era possível, que famílias podiam curar-se e que falar a verdade realmente importava. Hope cresceria num mundo em que a mãe era respeitada pela coragem, em que o tio era conhecido pelo compromisso em proteger os vulneráveis e em que amor significava segurança, não medo. Não era o final que escolheriam, mas talvez fosse o final de que precisavam. Por vezes, o preço do silêncio era demasiado alto. E, às vezes, encontrar a própria voz era o maior presente que se podia dar a quem se ama. Enquanto caminhavam para o carro, com Hope a paurar feliz, Vernon percebeu que tinham realmente encontrado um novo começo. E, desta vez, nunca deixariam que ninguém lhe o tirasse.